Pessoal, boa noite. A gente vai estar dando início a mais um treinamento aqui na Live Saúde, dando continuidade no nosso processo de educação continuada, né? Praticamente todos os meses a gente tem cursos voltados tanto para físio como terapia ocupacional. Hoje o treinamento é a prática do atendimento domiciliar em oxigenoterapia, junto da Alessandra da Lumiar, que é fisioterapeuta, gerente de negócios. Ale, obrigada por sempre estar disponível, né, para nós. Imagino. A lista de presença se encontra no chat, por gentileza preencher, dar sugestões de próximos treinamentos. A ideia é realmente da gente compartilhar um pouquinho da prática do dia a dia, né? Uma parceria junto com a Lumiar, que tem bastante, né, expertise aí no nosso segmento. E fiquem à vontade para mandar mensagens no chat, eu vou passando para ela, e no final a gente abre para quem tiver alguma dúvida, tá bom? Obrigada, Lê, por favor, fique à Imagina, vontade. eu que agradeço. Pessoal, eu agradeço mais uma vez aqui, né, mais um treinamento, agradeço aí pelo tempinho que vocês estão tirando aqui para trocar um pouco com a gente. Eu sempre falo para mim que é uma troca, né? A gente tá aqui para ouvir também o que vocês têm aí para falar. Se vocês quiserem, como a gente faz, né, Mi? Se vocês quiserem, tiverem Sim. perguntas e quiserem colocando no chat, a Mi vai fazendo as pausas e a gente vai respondendo. Só para não esquecer, né? Às vezes a gente deixa para o final e acaba esquecendo. Sim. Eu não sei se as pessoas que estão, né, já viram algum treinamento da gente, mas de formação eu sou fisioterapeuta. Eu fiquei em torno de 21 anos, mais ou menos, em terapia intensiva, e agora eu estou há 3 anos na parte comercial, né, em negócios. Mas a vida hospitalar nunca sai da gente, né? Eu também tive experiência de atendimento domiciliar, junto com o atendimento hospitalar, e aí fui construindo esse caminho. Bom, então hoje nosso propósito é falar de oxigenoterapia, né? A oxigenoterapia, gente, é um tratamento, acho que mais comum, né? E que não é porque é comum que a gente não erra. A gente costuma brincar que, principalmente no hospital, era assim: o paciente tá com dor, aumenta o oxigênio, o paciente tá triste, aumenta o oxigênio, o paciente tá feliz, aumenta o oxigênio. E aí as pessoas realmente usavam o oxigênio de forma indiscriminada, né? E aí isso causa muitos problemas, né? Então, o primeiro problema é toxicidade para o paciente, né? A gente vai falar um pouquinho ao longo da aula. Em segundo lugar, tanto para o hospital quanto agora para a gente em home care, isso também causa um problema financeiro, né? O oxigênio não é um gás barato, e aí, se a gente usa de forma indiscriminada, sem pensar, então eu estou causando um dano fisiológico para o meu paciente, e, em outro lado, um dano financeiro para a minha fonte pagadora, né? Então, a gente tem que pensar muito bem e sempre alinhar quem tem indicação, quem não tem, se precisa mais, precisa menos. Então, vamos começar. Antes da gente propriamente falar, né, de oxigenoterapia, a gente precisa relembrar lá atrás como que funciona a nossa troca gasosa, né? Então, as trocas gasosas, elas começam no fenômeno, fazem parte de um fenômeno que chama hematose, em que nada mais é que a troca do gás durante o processo de inspiração e expiração, ou seja, da entrada e da saída do gás no nosso sistema respiratório, e o contato desse com os vasos, né? Então, a passagem desse gás para o sangue, né? Ela é composta por 3 etapas. Aqui a gente só vê, né? O meu cursor dá para ver, Mi? Tá. Cursor do mouse, dá? Então a gente vê, né, a barreira hematogasosa, né? Então, que nada mais é que o encontro dos vasos com o alvéolo, né? O contato dos vasos com o alvéolo. E é esse aqui que na ventilação mecânica a gente vai lá para melhorar a oxigenação, a saturação, a gente aumenta a pressão positiva expiratória para aproximar, né, o contato entre a parede do alvéolo e o vaso e facilitar a troca gasosa. E aqui, né, as unidades alveolares. Então, quais são essas 3 etapas, né, da hematose? Então, a primeira lá é a ventilação, que nada mais é a chegada do gás, né, até ali a barreira hematogasosa. Então, é o movimento de entrada e saída do gás dos pulmões. Depois disso, a gente vai ter a difusão, que é a passagem propriamente dita dos gases, né? Então, do oxigênio para o sistema respiratório e a saída do CO2 para exalação, né? Então, sai oxigênio do alvéolo para o vaso, volta CO2 do vaso para o alvéolo para ser eliminado na expiração. E a perfusão, né? A perfusão não depende só, né, dessa questão da oxigenação, mas ela depende muito mais da questão hemodinâmica também, que é quando o sangue já carreado com oxigênio, o oxigênio ele vai para fazer a perfusão tecidual, né? Isso desde a própria perfusão do pulmão até a perfusão dos órgãos e sistemas mais distantes ali que a gente vai ter no nosso organismo. E aí, duas palavrinhas que a gente costuma fazer, em que alguns momentos a gente acaba até tendo uma confusão entre o que é uma coisa e o que é a outra, né?
Então, a gente ouve, às vezes, as pessoas usarem de forma equivocada. Então, hipoxemia. O que que é a hipoxemia? A hipoxemia é a deficiência de oxigênio no sangue arterial. Pode ser causada por N situações, né? Ela pode ser causada pela, realmente, uma pneumonia, que está fazendo com que uma porção grande do pulmão não esteja fazendo a troca gasosa, não recebe oxigênio, esse oxigênio ele não vai fazer a troca, então a concentração do oxigênio cai no sangue. É, até uma condição em que o paciente pode ter uma condição de choque, que ele tem menos sangue para fazer isso. E a situação de hipóxia, né? Que é quando a oxigenação para os tecidos é inadequada. Então, é quando o tecido começa a sofrer, né? Então, quando o sangue, embora ele esteja carregado de oxigênio, ele não está indo para o tecido, né? Então, por exemplo, o que a gente tem nas situações em que, por exemplo, o neném ele tem um sofrimento durante o parto, então ele é restrito, por exemplo, da passagem de sangue em algum momento para fazer a nutrição cerebral e de outros órgãos e sistemas, ou mesmo algum problema circulatório, enfim, tem uma série de situações. Então, quando a gente vai olhar lá na gaso, a gente geralmente vai ver uma situação de hipoxemia e não uma situação de hipóxia, tá? Então, a gente traduz a hipóxia como ausência dessa circulação, tá? Tanto que tem aquilo que a gente fala de fenômeno hipóxico isquêmico. Então, por exemplo, o infarto é um fenômeno hipóxico isquêmico. Então, faltou oxigenação naquele lugar por falta da circulação, uma isquemia. Aqui, só para vocês terem, acho que isso é claro para todo mundo, mas que a gente teve lá, desde no ensino médio, enfim, que é a composição do gás que a gente respira, né? Seria ótimo se a gente só respirasse 100% de oxigênio o tempo todo, entre aspas, né? Porque aí ia ter a toxicidade. Então, o Papai do Céu é perfeito, fez tudo certinho. Então, ele misturou gases, né? E cada um, eles não deixam de ter sua função, né? Então, a gente tem né? Oxigênio é 21%, que é o famoso, que a gente sabe, ar ambiente, oxigênio é 21%. A gente tem 1% de outros gases misturados e o restante aqui de nitrogênio. Então a gente brinca, né? Que dentro desses outros tem os gases nobres e mais, hoje, eu sempre brinco, hoje tem mais gases pobres do que gases nobres, né? Então, se a gente for contar o tanto de poluição que está misturada nos gases que nós inalamos, é mais para gás pobre do que nobre. Então, isso é importante saber, porque quem vai precisar de oxigênio-terapia é aquele indivíduo que a 21% não está sendo suficiente. Então, o oxigênio ele entra para suplementar. Do mesmo jeito que a gente suplementa vitamina, a gente suplementa oxigênio. Se eu der muita vitamina, eu vou intoxicar, dependendo da vitamina, eu intoxico aquele organismo. Não vai dar certo. Se eu der muito oxigênio, do mesmo jeito, né? O oxigênio, ele é um indutor da produção de ai, gente, fugiu agora. Eu tô dessas, viu? Me esquecendo das palavras. Radicais livres, tá? Então, o oxigênio, ele é capaz, né? Quando em altas concentrações, ele pode produzir radicais livres que são responsáveis pelo envelhecimento tecidual. Então, em vez de eu ajudar o paciente, eu posso estar provocando uma lesão induzida por hiperóxia. Uma situação muito clara, infelizmente comum e catastrófica para quem trabalha ou vai trabalhar um dia com UTI neonatal, por exemplo, né? Os prematuros. O prematuro, ele mal, dependendo da semana de idade gestacional que ele nasce, ele mal tem alvéolo, né? Se a gente lembrar lá atrás da embriogênese, lá da formação dos alvéolos, o nenenzinho que nasce ali de 23, 24 semanas, ele nem tem unidade alveolar formada, ele tem os bronquíolos terminais, onde não tem troca, né? Então a gente já parte do princípio que esse bebezinho ele não vai ter uma saturação acima de 90, né? E aí, aquela ansiedade da equipe por uma saturação boa, não sei o quê, eu vou provocar uma hipoxemia, nananana, vou lá e aumenta essa FI, né? O que que acontece? Essa hiperóxia no tecido do bebezinho, que não está maturo, né? Não tem nada amadurecido, ele pode causar uma condição permanente, que é a lesão a retinopatia da prematuridade, que a gente chama, né? Que é uma lesão na retina que provoca cegueira permanente na criança. Então, assim, para ter noção de quão prejudicial a hiperóxia também pode ser, tá? Então, indicação tem que ser precisa ali do oxigênio. E aí, então, falando de oxigenoterapia, o que que é a oxigenoterapia, né? Então, como eu falei para vocês, é uma suplementação, então eu vou administrar concentrações de oxigênio para o meu paciente acima de 21%, tá? 25% já é considerar oferta de oxigenoterapia. E por que que eu vou fazer isso? Para quem que eu vou fazer isso? Com que objetivo, né? Primeiro, manutenção da oxigenação tecidual naquele indivíduo que a 21% ele não está conseguindo, porque ele não está tendo troca adequada, porque a perfusão dele não está adequada por algum problema também hemodinâmico, enfim.
quando a gente quer corrigir e diminuir os sintomas da hipoxemia, né? O que que acontece em algumas situações? É, a hipóxia, né? Quando a gente provoca a hipóxia tecidual, a gente piora a função daquele tecido, né? Então, alguns órgãos, quando eles são submetidos a situações de hipoxemia por tempo prolongado, esses tecidos começam a entrar em sofrimento. Então, isso acontece com o coração, com os rins. Então, a gente precisa fazer com que chegue as condições, dentro da necessidade desse paciente, oxigênio nas condições adequadas. Melhorar a difusão de oxigênios. Esse paciente não está conseguindo sozinho, a gente tem que ajudar. Melhorar a difusão do oxigênio tissular, né, nos tecidos. Minimizar o trabalho cardiopulmonar. Por quê? Quando eu tenho um paciente que ele tem baixa oxigenação, então, se a gente pensar, por exemplo, em alguns indivíduos que tem, por exemplo, um DPOC, né? Esse é o paciente mais sensível que a gente tem para manejar oxigênio, né? Por quê? Porque o oxigênio pode tanto ajudar esse paciente a evitar comorbidades, como, por exemplo, evoluir com uma condição cardiopulmonar, então o paciente ele é submetido a uma hipoxemia crônica, esse coração começa a sofrer e a gente tem uma situação que chama coro pulmonar, né, que é uma lesão cardíaca induzida por uma lesão pulmonar, por uma falta de funcionamento adequado do pulmão, né? Então, o organismo ele entra numa condição de vasoconstrição por essa falta desse oxigênio. Então, os vasos eles ficam mais constritos, o coração começa a ter mais dificuldade de bombear o sangue para os órgãos e sistemas, e aí esse coração vai fazendo uma cardiomegalia, né? Então ele vai aumentando de tamanho, e esse paciente, além de ter uma condição pulmonar, ele passa a ter uma condição cardíaca. Então, daí a gente saber que em algumas patologias, assim como uma medicação, o oxigênio ele vai ser fundamental. Mas a gente vai titular e vai saber direitinho como ofertar, tá? E manter a PaO2 dentro do normal, né? Do fisiológico, de 80 a 100 milímetros de mercúrio, com uma saturação maior que 90. Então, pessoal, é óbvio, né? Às vezes a gente está na casa do paciente, ainda mais, a gente sempre brinca que quando você está dentro do hospital, você tem 1000 opções ali, né? Que o paciente começou a saturar, você vai chamar a equipe médica para avaliar o paciente, você vai pedir um raio-x, você vai pedir exame, você vai fazer isso, vai, né? Dentro da equipe multi. No home care, muitas situações a gente sabe que isso não é muito possível. Então, o que você vai ter ali para monitorar o teu paciente? A clínica que ele está apresentando para você e o oxímetro. Muitas vezes o monitor multiparamétrico, mas que vai aferir a oximetria do paciente e a frequência cardíaca. Então, além da gente só se prender só no que o oxímetro está mostrando, porque além de realmente ter essa questão da leitura, tem outras variáveis que o oxímetro ali está sujeito, como temperatura da pele, perfusão, cor de pele, a qualidade do equipamento que a gente está na casa também, mas assim, olhem para o paciente, né? Olhem, a gente teve uma situação muito. Depois a gente deu risada, mas na hora fica todo muito nervoso, né? Foi fora de São Paulo, foi em Campinas, o home care ligou, falando que a paciente estava muito grave, que estava saturando abaixo de 70, e assim, foi aquele corre-corre, a gente tentou fazer chamada de vídeo, mas não conseguia melhorar, enfim. Aí acabou, o home care disponibilizou uma PH, né, que é uma remoção do home care, com o médico para ir até lá fazer a avaliação, e ao mesmo tempo a família chamou o SAMU, porque o paciente, enfim, uma senhora bem idosinha, já mais pouco compactuante. Bom, o SAMU chegou primeiro, depois na sequência chegou a PH, e aí eles chegaram, a primeira coisa que eles foram fazer, tocaram na senhora para ver o nível de consciência, a mulher acordou. Aí, nossa, tá acordada, né? Poxa. Aí a mulher tá corada e saturando mal, mas estava corada, acordada e tal. O oxímetro estava mal posicionado. E aí, gente, parece uma coisa, mas assim, é uma catástrofe isso. Para o home care, para o paciente, para quem estava cuidando do paciente. Enfim, a gente tem que ter olho, né? Eu sempre falo, a gente tem que saber o que é fisiológico para tratar o paciente que tem uma patologia. Se a gente não souber o que é o fisiológico, fica difícil de conseguir ajudar esse paciente, tá? Até não esquecer, né, Lê, porque é uma medicação. O oxigênio, ele é Sim, um medicamento, né? A gente tem que é, tratar ele como um medicamento, né? E às sim. vezes o profissional, né, não só o físico, o profissional Minimiza familiar minimiza, né, isso, os efeitos, né? Mas a gente tem que ter em isso. mente que é um medicamento, né? E isso é legal que você falou, é uma coisa básica, né? A Lumiar, para comercializar gás, ela tem que ter uma licença de comercialização de medicamento, que é o oxigênio. A gente tem um documento da Anvisa, da Vigilância Sanitária, como, assim, ela fabrica, né? Porque a gente tem a planta de oxigênio, que é a fábrica que a gente fala, e o transporte. Então, a gente transporta medicamento, né? Sim. É óbvio, né? É diferente, porque não tem. Quando eles fazem a fiscalização, é uma outra fiscalização, porque na farmácia, por exemplo, eles vão ver caixa, temperatura e tal, pra gente são outras coisas, mas ele é um medicamento. É um É isso medicamento. aí. Ninguém sai dando Gardenal pra ninguém.
Se você tiver que dar até um antitérmico, você vai ter que seguir a prescrição do médico. Ninguém faz, né? Só em casa a Exatamente. gente no dia a dia, mas para paciente ninguém faz, né? Não. Com relação às indicações, né? Aqui a American Association, o que que eles recomendam, né, pra gente? Tem indicação de oxigenoterapia o paciente que tem uma PaO2 em ar ambiente menor que 60, tá? Uma saturação menor que 90. Naquele teste de caminhada, né? Ou no exercício ou no sono, uma saturação menor que 88. Quando ele já teve uma situação de IAM prévio. E aqui, nas condições, né, de intoxicação por monóxido de carbono, né? Então, aqui o paciente foi submetido, por exemplo, a um incêndio, vazamento de gás, enfim, esse paciente tem indicação do uso de oxigênio, aqui no caso, até para trocar, né? Fazer lavar esse monóxido de carbono e voltar a ter o oxigênio na via aérea do paciente, tá? Na indicação domiciliar, ao esforço e durante o sono, tá? Então, a indicação é uma PaO2 menor que 55, uma saturação menor ou igual a 88, menor que 88, perdão, em ar ambiente, e queda de saturação maior que 5% com sinais de hipoxemia, tá? Então, quais são os sinais de hipoxemia? A gente vai ver cianose, né? Aí pode começar na extremidade, né? Periférica, e aí, quando ela estiver mais grave, a gente vai ver a cianose central, que é boca, ponta de nariz, né? E aí corre, né? Se chegou nessa situação, aí a gente corre. Alguns pacientes também, primeiro, eles fazem uma palidez, aí, enfim. E aí, dependendo das causas, a gente vai ter outros sinais, como extremidade fria, enfim. Aqui, né? Como eles classificam, né? Uma hipoxemia grave, aquele paciente que tem menor ou igual a 55, né? Isso que a gente até falou antes, né? Aí, o que eu falei lá atrás para vocês, né? Se esse paciente tem uma saturação de oxigênio menor ou igual a 89, na presença de edema, cor pulmonar, que é hipertensão pulmonar, policitemia, que é um HT maior ou igual a 55. Vamos fazer um parênteses aqui, só para a gente relembrar tudo isso aqui, tá? Porque na casa a gente só vai, às vezes, olhar o paciente, mas no hospital é que a gente consegue esses dados. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, esse paciente que tem corpo pulmonar, por exemplo, então é um paciente que de base ele não tem POC. Então, ele passou uma vida inteira, ou grande parte da vida, né, a partir do, geralmente, quando lá eu era pequena, lá em Barbacena, tinha um negócio que falava, né, assim, quando a gente fez faculdade, né, Mi? É, É, pelos guidelines de DPOC, a gente tinha que era aquele paciente que fazia lá, com seus 60 anos, né? Começava a ter lesão, que tinha fumado, mas que a partir dos 50, né? Hoje, com todos esses estragos, né, de cigarro eletrônico, pessoal chegando mais cedo, né, tendo contato com o próprio cigarro mesmo mais cedo, hoje a média de idade para a pessoa começar a ter sintomas, né, da doença pulmonar obstrutiva crônica está na faixa dos 30 a 40 anos. Agora você imagina, né, uma pessoa de 30 anos que vai viver até os 80, né? Quantos anos ele vai conviver com isso, né? E aí é um estrago ao longo do tempo, acumulativo. Então, o tabaco, né, a nicotina, o calor do cigarro, eles apresentavam algumas lesões, né? Então a gente tinha alteração dos cílios da via aérea, a gente tinha destruição do epitélio pulmonar, né? Então os alvéolos se prejudicavam, eles iam rompendo as paredes, fundindo e formando as bolhas, inflamando ali o tecido do brônquio, do bronquíolo, né? O que a gente chamava, né, e chama, né, de bronquite, né? A gente lembra que o DPOC ele é um paciente que ele tem um pouco de bronquite, um pouco de enfisema, todos. Mas ele tem predomínio de bronquite e predomínio de enfisema, né? Então, o paciente que é mais hiperinsuflado, que ele tem uma tosse mais para seca, é o que tem predomínio de enfisema. Ou o paciente mais atarrachadinho, que com um tórax mais mais secretivo. curtinho, ele é o mais secretivo, ele é o mais bronquítico. Mas ele tem suas bolinhas perdidas por aí. E aí, isso, com o passar do tempo, esse paciente começa a não trocar bem, então ele fica sempre retendo gás, então entra pouco oxigênio, sai pouco CO2, esse paciente evolui com um quadro de hipertensão pulmonar por conta dessa troca, o tecido pulmonar para ser irrigado, né, ele precisa de oxigênio ali, e aí esse paciente, como eu falei, vai tendo esse prejuízo cardíaco. Aí ele evolui com edema de membros inferiores, ele começa a evoluir com uma insuficiência da veia cava, né? Ela não consegue mais trazer sangue de volta para o coração. Então, do abdômen para baixo, esse paciente vai ficando bem edemaciado. E aí você vai ver aquele paciente que tem aquelas flebites, sabe? Esse paciente é aquele que vai melhorar a sobrevida dele se a gente indicar direitinho o oxigênio, tá? Por quê? Porque eu vou diminuir, vou ajustar essa hipertensão pulmonar, né? Eu diminuo essa muscularização dos vasos pulmonares, né? Que eles viram como se tivesse feito academia mesmo, ficam mais calibrosos, mais difíceis de conduzir, e aí eu melhoro a qualidade de vida. Muitos desses pacientes fazem essa outra situação que é a policitemia.
o organismo ele entende que ele não está transportando adequadamente o gás. O gás é transportado pelas hemácias. Então ele começa a produzir hemácia, pensando que quanto mais hemácia eu tenho, mais oxigênio eu carreio, melhora para o meu paciente. Só que com isso, o que que acontece? O sangue vai ficando mais viscoso. Sangue mais viscoso, a gente provoca trombo. Se esse paciente é mais acamado, ele é mais, né? Enfim, a gente pode ter situações de trombose. Então, assim, é uma bola de neve no caso desses pacientes, que são pacientes graves, eles têm a indicação ali, né? Que entra todo nesse caso grave aqui que a gente está desenhando. Sim. E esse paciente, a gente precisa, sim, fazer os testes, né? Junto com a equipe médica, e aí fazer a indicação, né? Tá até aqui escrito, ó, DPOC, hipoxemia grave persistente, né? A gente tem que ter um olhar bem preciso aí. E aí, se a gente for pensar hoje, daqui uns 10 anos só, né, que tudo acontece nesses 10, pelo menos 10 anos, a gente vai ter os pacientes desses cigarros eletrônicos, que só aí a gente vai entender o que eles fazem no pulmão. Por enquanto, o que a gente sabe é que eles causam uma queda da imunidade, é, a gente já observou que ele predispõe o indivíduo que usa a pneumonia de repetição, empiema e derrame pleural, tá? Então, assim, Provavelmente vai ser diferente, né, o perfil, né, é também desses químico, né, pacientes. Mi? É diferente, é. Ele não é tanto, né? Porque você mistura o que você quiser ali, né? É, Então, é mais uma pneumonite química, né? Então, acho que só daqui a um tempo, quando a gente tiver esse panorama, esses e pacientes lá na aí, frente mesmo, aí vai ser avaliado, né? Vai ter realmente um exatamente. parâmetro, né, para comparar, né? E Mas muito provavelmente é jovens. muito jovem, vai ser diferente do perfil que a gente às vezes está acostumado, Uhum. pensando que nem você falou um DPOC 60 anos, né? É, Que vai a fugir gente vai realmente ter. desse padrão, né? Vai mesmo. Vamos lá. Gente, se estiver muito viajando, vocês não estiverem entendendo, para, tá? A gente te volta. Então, o que que o oxigênio, né? Pensando nesse cenário todo desse, por exemplo, desse DPOC, tá? O que que a gente. E nos outros pacientes, é óbvio que a gente vai tratar. O que que a gente ganha com a oxigenoterapia adequada, né? Então, aumento da sobrevida dos pacientes, né? Então, eu melhoro a perfusão tecidual, eu melhoro a vitalidade dos tecidos, então a gente vai conseguir corrigir isso, melhorar a qualidade de vida, porque tem paciente que, se a gente não dá aquele cheirinho de oxigênio, ele não consegue falar, ele não consegue comer, ele não consegue caminhar, né? Não consegue fazer exercício. Aí, quanto menos exercício o paciente faz, mais músculo ele perde, mais difícil fica, né? E hoje a gente tem que sempre lembrar disso. Imobilismo é a pior coisa que tem para o paciente. Então, gente, a gente que é de home care, eu sei que é difícil, que você tem tempo curto, que você tem um paciente atrás do outro, mas assim, vamos olhar para o paciente, vamos fazer exercício, quem tem condição, né? Paciente que tiver condição e indicação, né? Porque também é sempre assim. Fazer exercício ativo com esse paciente, colocar de pé, andar, colocar sentado. Por quê? Quanto mais ele fortalecer membros inferiores, especialmente, mais ele ajuda na musculatura respiratória, tá? Aí, como eu falei, né, principalmente naqueles pacientes que têm hipertensão pulmonar, eu reduzo a resistência da vasculatura pulmonar. Então, eu melhoro ali a condição do átrio direito, porque eu diminuo a sobrecarga sobre esse sistema, e aí eu diminuo a morbidade cardiovascular. Ou seja, eu ajudo o coração daquele paciente que está com o pulmãozinho lá todo prejudicado, né? E aí eu diminuo a frequência desse paciente no hospital. Então, quanto mais estável ele fica, menos internação hospitalar. Para a gente que trabalha em home care, internação hospitalar é ruim porque o paciente ele volta. Quando ele volta numa condição, às vezes, bem mais complexa. Quando ele volta, às vezes, ele não volta para a gente, ele volta para outra pessoa. Então, tem todas essas questões. Mas, em primeiro lugar, é o paciente. Como que ele vai voltar quando ele sair do hospital, né? Porque a gente sabe, entrou no hospital, infelizmente, pode acontecer uma infecção, pode acontecer várias intercorrências e foge do controle de todo mundo. Como que a gente vai prescrever o oxigênio, né? A gente sempre vai. Isso chama titulação. Então, a gente vai titular. Quando a gente tem a possibilidade de ver uma gasometria, é o ideal, né? Porque eu vou lá, dou uma quantidade de oxigênio, colho a gaso e ver se eu consegui elevar a PO2 acima de 60. Então, eu fui lá, coloquei 1 litro, fiz a gaso. Né? Lógico, tem que esperar, gente. Não dá para pôr já. Então, a gente tem que esperar pelo menos 1 hora. Aí a gente vai testar em várias condições o paciente, né? Mas a princípio lá quietinho, tal, como que ficou? Então, subiu para 60 e melhorou a saturação acima de 90 a 93. Eu sei que 1 litro tá bom. Aí eu fiz tudo isso e não deu certo. Aí eu sei que não deu certo, que eu vou ter que aumentar mais, tá? A titulação tem todo um processo quando o paciente está no hospital, então faz com teste de caminhada, faz deitado. Então, o primeiro agaso é sem nada para saber qual é o basal do paciente. Eu atendi uma vez um paciente no hospital que a gente brincava que ele era anaeróbico. Ele tinha um PO2 de 50 e um PCO2 de 65. E ele estava andando. Aí a gente olhava e falava, gente, como esse homem está andando desse jeito? Mas o organismo dele se Se habituou desse adaptou, né? jeito, se adaptou. E aí, assim, ele não tinha sinais de desconforto, ele não tinha sinais de hipoxemia.
a gente optou por ficar expectante, né? Não colocar oxigênio naquele momento. Porque se a gente colocasse, pode ser que ele descompensasse todo ali. A gente sempre vai considerar a saturação-alvo para cada paciente, para cada patologia. Então, a minha saturação-alvo pode ser diferente da Michelle, tá? Então, como que eu vou saber? Eu vou ter que saber qual é o meu basal e saber qual é o basal da Michelle. E aí ver. E aí, pensando em idade, por exemplo, o basal de um prematuro é um, o basal de uma criança é outro, né? Da criança até quase a idade adulta vai ser o mesmo. Quando eu pego um indivíduo de acima dos 60, 70 anos, já é outro basal, né? Por quê? Porque tem o envelhecimento dos tecidos. Então, a gente sempre vai ter que olhar para a patologia e para o paciente, tá? E isso é fundamental, ali, até complementando, principalmente no processo de desmame depois, né? Porque às vezes você tem uma expectativa, né? Pensando num alvo aí, na saturação-alvo. Ah, o paciente tem que estar acima de 90, que a gente vê na literatura, né? A gente pensa Sim, 88. Mas às vezes para aquele paciente o alvo não tá é ótimo. isso. Eu É, tenho um paciente, falo isso, com fibrose pulmonar, que é 86, e fica bem, né? O isso desmame a aí. gente progrediu dessa forma, mas a gente tem que entender isso que você falou. Tanto a clínica do paciente, né? Conhecer, né, a patologia, ter o histórico, se você já acompanhava ele antes, para você chegar Exato. numa saturação-alvo que realmente faça sentido para aquele paciente. É, Simplesmente, tudo bem, está na literatura, mas talvez para o seu paciente, naquele momento, não se encaixa, né, essa exatamente. prescrição. Isso é muito importante realmente para avaliação e fazer nesse processo de desmame, né? Na época que eu trabalhava na ANEL, a gente colocava, tinha uns vários quadrinhos que a gente estabeleceu de saturação-alvo. Então, a gente colocava embaixo do monitor, né? Tinha monitor multiparâmetro, então tinha frequência cardíaca, tarará, a PA do bebê, e aí embaixo a gente colava isso, saturação-alvo de 80 a 85. Por quê? Porque as pessoas não iam ficar naquele desespero de falar, ai meu Deus, tá saturando 83. Não, é a saturação-alvo dele, não aumenta, né? Era isso, chegou nesse ponto. Por quê? Porque realmente causa eu acho que uma Causa. frustração, ansiedade na gente, né? Você quer, mas não, para aquele paciente era isso, né? É isso que você falou, né, Mia? A gente tem que E conhecer o hoje em dia, paciente. exatamente, hoje em dia, a gente que trabalha no home care, a família tem acesso à internet, a tudo. Por isso que Sim, é importante ter o conhecimento técnico, porque às para vezes ter faz uma argumento. pesquisa na internet, ah, mas diz que tem que estar acima de 90. É, Então, assim, por isso que é importante realmente para você poder é, orientar a família da forma correta também. O conhecimento, é, ele é importante por isso, né? Ele faz a é. diferença. Faz, faz. E assim, a gente nunca vai saber tudo, né? E isso Não, é ótimo. Porque o dia que a gente souber tudo, você não precisa aprender mais nada, você não sai do lugar, né? Então, assim, pegou um paciente que você está em dúvida, procura um colega para discutir, vai atrás de literatura sobre aquela patologia específica do teu paciente, como que é a característica dessa patologia, né? Hoje a gente tem as doenças neuromusculares que a gente não suplementa mais oxigênio para esses pacientes. A gente tem que ganhar em saturação com pressão positiva, né? Com ventilação mecânica. Então, assim, esses pacientes, eles só vão usar a oxigenoterapia numa condição, em uma parada, extrema, né? né? É uma condição extrema. Mas no restante do dia a dia dele, você vai saber manejar a ventilação mecânica. Pensar, poxa, que parâmetro que eu vou aumentar que vai melhorar a saturação do paciente. E aí fica lá. Só que aí, para saber isso, você tem que conhecer a patologia do paciente, você tem que conhecer o seu paciente. Então, assim, a vida de quem trabalha em home care, a gente sabe, né, Mi? É muito corrida. Sim, É muito corrida. Então, a gente tem que aproveitar momentos como esse, por exemplo, para ter os colegas do lado e discutir, tá? é trocar mesmo, né? Exatamente. Bom, vamos aqui para os dispositivos, tá? Acho que todo mundo já conhece, é o mais comum, né? Então, o que a gente chama de dispositivos de baixo fluxo, ou seja, que eu vou fornecer até em torno de 3 ou 4 litros no máximo ali para o meu paciente. Ah, mas eu já vi paciente com catéter com 5 litros. Gente, tudo bem, mas é um baita desconforto, né? O catéter ele é fininho, vai turbilhonar o ar, vai lesar a mucosa da via aérea do teu paciente, vai te causar um problema lá na frente de sangramento dessa via aérea. Então, vamos pensar. O paciente usa até 4 litros, dá pra gente segurar, tá? Mas, acima disso, a gente tem que partir para um dispositivo de médio fluxo, tá? Que tem uma modificação melhor, enfim. Então, a gente vai fornecer, né, esse baixo fluxo. Então, o que que eu consigo, por conta desse fluxo que é mais baixo, de suplementação? Então, chega desde 24% até 40% quando eu estiver ali perto dos 4 litros, tá? É, o paciente tem que apresentar um ritmo respiratório regular, preferencialmente, se a gente for usar o catéter nasal, respirar pelo nariz. Não adianta nada eu colocar um catéter nasal no paciente, ele está respirando pela boca ou ele ficar com a boca aberta o tempo todo. O que que vai acontecer? O oxigênio vai entrar pela via aérea e vai sair pela boca. Vai entrar pelo nariz e sair pela boca. Então, mas aí eu não consigo ficar que o paciente fique de boca fechada. A gente, mesmo ele não precisando de tanto oxigênio, a gente vai ter que pensar num outro dispositivo, tá? Porque não vai funcionar.
Tem aqui, eu trouxe para vocês verem, tem o catéter nasofaríngeo. É como se fosse uma sondinha de aspiração, e ele vai realmente entrar pelo nariz, vai passar ali a via aérea, e ele vai jogar lá na nasofaringe. Vai jogar praticamente já lá na parte de baixo, tá? Não é confortável, porque às vezes o paciente, no home care nem tanto, né? Mas ainda tem pacientes que usam sonda, né, nasoenteral, e aí se colocar um dispositivo desse na outra narina, vai ficar bem desconfortável. No hospital eu vi algumas vezes usando, mas muito pontualmente também, tá? Até porque a troca tem que ser frequente, aí você acaba lesando, porque é um método invasivo, você acaba lesando a via aérea do paciente. O que eu tenho de desvantagem desse sistema, né? Desse tipo de dispositivo? Fluxos superiores a 4 litros podem provocar sangramento nasal. E aqui, por que esse sangramento nasal, né? Geralmente por aquilo que eu falei para vocês. O ar fica turbulionando ali num fluxo muito alto, vai ressecando a via aérea do paciente, e aí eu acabo provocando esse sangramento nasal. Aí vocês vão me procurar. Perguntar. Mas e se eu colocar água no copinho umidificador? Hoje, né, pelo guidelines de oxigenoterapia, foram feitos testes com vários umidificadores, e aí se viu que a 4 litros você não tem turbilhão. Gente, eu só pedi uma aguinha, peraí. Alice, traz água pra mãe? Desculpa, a garganta vai secando. Bom, voltando aqui, a gente não consegue fazer com em torno de 4 litros num copinho assim fininho, passando por uma extensão bem fininha, fazer com que a água particule a ponto de causar uma névoa, como acontece em outros dispositivos, tá? E aí isso levou lá atrás, muito tempo, a uma discussão. Bom, se eu não consigo provocar umidade, então se eu não usar, não vai fazer diferença. E em muitos lugares já aboliram, especialmente os hospitais, aboliram realmente o uso da aguinha destilada ali no umidificador, pensando em termos de infecção hospitalar, né? Porque a água passa a ser ali um meio de cultura, e aí eles acabaram meio que obrigada, abolindo o uso da água, tá? Você Alessandra, mais um tocou até paciente. você tocou até num ponto importante, Ale, porque a gente ainda vê muita gente que usa isso dentro do home care, né? Uhum, E a gente entende que até pelas indicações técnicas, às vezes aquele paciente que já sai do hospital hoje, uma internação recente, ele já não usa no hospital, ele até mantém-se em residência, mas uhum. às vezes é aquele paciente antigo, né? Pensando É, naquela isso aí. dependência, aquele paciente que já usa há muito tempo, É né, e isso que tem eu uma ia falar. resistência. Mas é importante orientar isso, que até pelos estudos mais recentes, realmente não Sim, tem indicação, pensando que a gente tem um isso. filtro natural, né? Exatamente. Tocou no ponto principal, né, Mi? É isso que a Mi falou. O nariz, ele é o nosso grande umidificador e aquecedor de ar, né? A umidade. Ele só não vai dar conta exatamente se a gente colocar esses fluxos muito altos, que aí quando ele começa a ter ressecamento da via aérea. Até 2, 3 litros, o nariz dá muita conta ali de manter a umidade, umidificação e a filtração e aquecimento, né? Que é feito pela mucosa nasal. É, mas a Mi tocou num ponto aí importante, né? Paciente do home care é aquele paciente crônico, que ele já tem os seus vícios, que ele já tem. Então, nem sempre a gente vai conseguir mudar as coisas dentro da casa, e às vezes não cabe comprar essa briga, né? Não vale a pena, porque se acontecer depois alguma coisa, vão falar que foi você. Então, quando. É a mesma coisa, quando os estudos começaram a mostrar que a tapotagem não funcionava. Aí você ia atender o paciente, faz aquele negocinho em mim. Se você não fizesse, parecia que a terapia não acontecia, né? Embora você soubesse que aquilo não era aquilo, é todo o que você já tinha feito antes, né? Mas aí, para não causar polêmica com o paciente, a gente acabava até fazendo. Mas é mais ou menos isso, tá? É, se a gente for pensar, então, em usar a água, né? Vem aí a pergunta: que água eu devo usar, né? Lá atrás, lá na frente, até a gente vai falar nos slides, mas um spoiler já aqui. Dentro do hospital, quem ainda usa água destilada, tá? Por quê? Abre água destilada, preenche, e aquela água vai ser trocada, completada em algumas situações, e ao final das 24 horas todo aquele sistema é descartado e trocado por um outro. A água destilada é fechadinha, estéreo, tarará. No ambiente domiciliar, a gente já não tem mais tanto essa possibilidade. Por quê? Porque eu vou abrir água destilada, se eu não usar toda aquela água destilada, aquele frasco vai ficar aberto. Então, eu já perdi aquela condição de garantir que aquilo está estéril, né? Fora o custo, que o custo da água destilada é alto, né? Então, o que que a gente orienta sempre, né, a usar dentro do ambiente domiciliar, tá? A gente vai usar água filtrada ou água fervida, tá? Então, o paciente pode ferver aquela água de um dia para o outro, deixar ela reservada e ele vai completar o umidificador dele com essa água. Ou água filtrada. Pegou do filtro e vai completar.
em hipótese nenhuma, a gente pode colocar água mineral, tá? Porque a água mineral, como o próprio nome diz, ela tem mais minérios, e aí a água vai evaporando, e esses minérios, eles vão cristalizar e obstruir o caninho do umidificador, tá? E aí ele para de funcionar direito, aí você vai ter um problema, que não vai passar oxigênio suficiente, tarará, tá? E aí, né, esse tipo de dispositivo não faz a névoa, né? A nebulização. Gente, tudo bem com relação a isso que a gente falou da água, usar ou não usar? Tá tudo bem, Mi? Ninguém Tá tudo se bem, pronunciou? sim, não, não se pronunciou, né? Mi, Pode. tem alguma coisa que eu esqueci? Dessa, pode Não, falar, acho que não. tá? Acho que na prática clínica mesmo, quando a gente pensa em catéter, né, dentro até da assistência domiciliar, a gente sempre orienta isso, né? A gente pensando no baixo fluxo, né, 2, 3 litros, porque a gente entende que também que um paciente que tiver necessidade de 5 litros, talvez ele precise de pressão, tem que ser muito bem É, avaliado, tem tudo isso. exatamente, Então, talvez esse exatamente. não seja o melhor dispositivo para esse paciente, né? Então, quando é baixo o Exatamente. fluxo, ok, a gente até. E depois tem que ser reavaliado para entender se é realmente a oxigenoterapia ou se ele precisa de pressão. Às vezes, algum outro dispositivo que possa complementar. Ou é realmente, então Uhum. vamos mudar o dispositivo, vamos sair do catéter, vamos para uma Exatamente. máscara e assim sucessivamente. Mas acho que é bem isso Exatamente. mesmo. Aí aqui, né, a gente já adiantou, mas tinha aqui o slide umidificar ou não. Tinha A muito gente não, antecipado. a gente é muito malévola. É, então, aqui, né, como a gente falou, isso não deixa a gente mentir, né, Mi? É, Os estudos têm mostrado que realmente a umidificação não traz benefício em relação ao conforto, né? Não diminui o ressecamento nasal e não fluidifica mais a secreção, né? Eles não dão conta, né, de... Não tem eficiência suficiente para umidificar o oxigênio ou que a gente está ofertando e aumenta, no caso, né, o risco de contaminação. Isso aqui é mais no ambiente hospitalar, tá, gente? Porque no ambiente domiciliar, a gente não vai ter uma bactéria multiresistente, não tem nada disso, tá? Mas a gente também não pode bobear, não é por isso que a gente vai bobear. Tem, sim, tem a flora lá da comunidade do paciente, cada casa tem sua flora, né? Isso não nos dá o direito de, ai, sem querer a sonda caiu, mas é a flora do paciente. Não, não é isso, tá? Mas esse paciente não vai ter um bicho multiresistente ali para brigar dentro da casa dele. Aí a gente entra no fluxo moderado, né? Então, quando quero ofertar de 5 a 10 litros. Aí aqui é o que a Mi falou. O paciente está precisando muito disso, a gente já tem que levantar a orelha ali e pensar se não pode estar acontecendo mais alguma coisa, né? Se ele não piorou, se ele não está desenvolvendo alguma questão pulmonar, uma pneumonia, uma telectasia, alguma coisa assim. É, ou então, se ele não tem uma patologia que justifique. Então, hoje, por exemplo, a gente tem alguns pacientes que entram naquela condição do paliativo, né? E aí, esse paciente, a gente precisa dar conforto para ele, né? E às vezes, não é nem a necessidade do oxigênio, mas sim o fluxo de gás mais alto que você dá, que dá uma sensação de conforto maior para o paciente, tá? E aí, a gente tem depois uma aula que a gente dá mais para frente, que é o catéter nasal de alto fluxo, é, que a gente não usa oxigênio necessariamente, mas eu dou o fluxo que o paciente precisa, tá? Para conforto, enfim. Mas esse sistema, ele fornece aquele aerossol, né? Então, aquela nevoazinha, que para o paciente traqueostomizado faz muito bem, obrigado, porque ele não tem o nariz, como a gente comentou lá atrás, para umidificar. O paciente, ele perdeu essa parte da umidificação e, coitadinha, a traqueia não faz isso, né? E a traqueia vai sofrer com o paciente recebendo ar seco, tá? Então, para o paciente traqueostomizado, né, e aqui a gente tem a máscara de traqueostomia, esse modelo aqui é o que é mais indicado. O paciente que tem, né, faz a ventilação pela via aérea normal, né, pela via aérea fisiológica, que é o nariz, a gente vai ter essas outras indicações pontuais aí, tá? Então, fornece uma oferta maior, né, em concentração. Então, lá a gente viu que até 40, aqui é de 35 a 55%. Aí, aqui tem outras, né, artifícios, além da máscara, a gente vai ter o capacete ou tenda, que vai ser usado no ambiente hospitalar. Praticamente não usa mais isso, né? Ela lá, né? Aí, ó, não sei se vocês conseguem ver o capacete, ele é uma estrutura de acrílico esférica aqui, que a gente coloca só do pescocinho para cima da criança, e aí você suplementa com oxigênio lá. E a tenda é que entra até o tórax aqui do bebê. Aqui tá quase na pra cabecinha, mas cima. pode ir até meio da barriguinha, assim. A criança fica dentro dessa tendinha de acrílico aqui, e aí você suplementa oxigênio, faz a névoazinha, o que a criança precisar, tá? Que desvantagens que esse modelo tem, né? Desperdício de oxigênio. Então, se a gente for pensar no paciente que só precisa de conforto por fluxo, eu desperdiço oxigênio e oferto mais oxigênio do que ele precisa realmente, né? Dificuldade de alimentação, falo aspiração. Para quem usa aqui a tenda e o capacete, a gente realmente tinha que tirar o paciente daí, você nem tem acesso ao paciente, né? Mas para quem tá na máscara aqui também, né? Ela fica bem justinha no rosto, ela dificulta ali. Você tem que remover a máscara para o paciente se alimentar, e fica alguém segurando a traqueia, enfim.
E dificuldade de fixação. Na verdade, né, ela é mais desconfortável, porque ela acaba puxando, principalmente a máscara. A máscara de tráqueo não, né? A gente posiciona ali direitinho no pescoço do paciente e ela não vai se deslocar. Aqui a gente coloca como sistema de alto fluxo, tá? Até 15 litros. Mas a gente não está falando do catéter nasal de alto fluxo, que é outra história. A gente está falando de oxigenoterapia de alto fluxo, tá? Por quê? Porque fluxo, a gente lá atrás viu que era de 5 a 10. Aqui é de 10 a 15, tá? Gente, pelo amor da misericórdia, quem está usando isso precisa ser avaliado, né? Um paciente que está em casa precisando de 15 litros de oxigênio para manter a saturação, a gente já vai pensar que o coitado do concentrador de 10 já não dá conta dele. Um paciente que usa 15 litros, o cilindro de 8 metros cúbicos não dura 12 horas. Não dá nem tempo, né, de fazer recarga, né? É uma loucura. Você vai ter que ter uns 4 na casa. Esse paciente é um paciente que, assim, ou ele está na finitude, ou ele teve uma descompensação, e isso tem que ser transitório, porque a equipe tem que avaliar, ver o que esse paciente está fazendo, ou é um paciente que está na emergência. Não é um paciente crônico. É importante saber para indicar, né, Lê? Porque às vezes a Sim, gente vê sim. prescrição, às vezes, põe, pede, às vezes o profissional pede, né? Às vezes para a empresa, Opa, mas não desculpa, tem passei. indicação técnica para isso, né? É Exatamente. importante conhecer o dispositivo mesmo, né? Exatamente. Aí, basicamente, nesses sistemas, né, o que a gente vai usar, né? Então, a máscara Venturi, então é uma máscara, e aí ela vem com várias pecinhas dessas, e aí ela é legal porque essa máscara, porque você consegue desde a oferta de suplementação de 24% até 50%. Né? Então, você troca esse dispositivo aqui. O sistema Venturi é sempre um sistema que mistura o ambiente com o que você está ofertando, mistura e oferta para o paciente. Então, vem escrito em cada. Antes era tudo padronizado. Então, a gente sabia que a laranja era de 50%, a amarela era de 24%. Hoje, cada um faz da cor que quer. Cada fabricante, Então, não pode ir pela cor, né? não dá para ir pela cor mais. Então, hoje você tem que abrir o kit, ler, porque vem gravado, e faz a troca do dispositivo. Então, você encaixa na máscara, tem uma traqueinha, e aí você liga no fluxômetro. E aí, lá nesse dispositivo coloridinho aqui, tem escrito a oferta que ele dá e quanto você tem que colocar de litragem. Então, você pode colocar de 3 a 15 litros, tá? E ainda eu falo, fisioterapeuta com esparadrapo na mão é um perigo, né? Aí o pessoal ia lá, vedava e falava, estou ofertando 100%, porque não deixava vazar nada, né? Vai saber quanto que tava, né? Mas, enfim. É, Aí, normalmente, quando que a gente vai usar isso, né? Não é no home care aqui, pós-estubação. A gente não vai estubar ninguém no home care. Isso aqui é dentro do hospital. E naqueles pacientes que estão na finitude. Ela é muito comum, tá? Porque ela não é desconfortável, ela é uma máscara mais levinha e você tem certeza do que você está ofertando, tá? Uma outra máscara que acabou vindo com força na época do Covid, e aí ela Bastante, ficou né? de novo no mercado, é a não reinalante, tá? Ela também tem sido bastante enviada para as casas desses pacientes que estão na finitude, que a gente precisa de uma oferta maior, né? Porque ela tem um reservatório, né? Então você consegue ofertar de 60 até 100% de FO2 no paciente, né? Colocando o fluxo ou no fluxômetro do concentrador até 10, ou no cilindro de 10 a 15, tá? E aí esse paciente fica com aquele reservatório preenchido com oxigênio, e à medida que ele inspira, ele vai absorvendo aquele oxigênio que está no balãozinho ali cheio, né? É o popular balão de oxigênio, né? Que Ah, falavam antigamente. É também bastante confortável, mas tem como desvantagem também. É uma máscara que fica vedando ali a face do paciente. A gente teve um caso, aí depois a gente até volta a conversar sobre ele quando a gente falar de catéter nasal de alto fluxo. A gente teve uma paciente que estava na finitude e o home care pediu pra gente, né, o catéter nasal de alto fluxo, porque a paciente não queria usar não invasiva. A indicação era não invasiva, para que ela não tivesse desconforto, mas ela queria falar, ela queria passar aqueles últimos momentos com os entes queridos dela. E aí eles queriam que esperar uma filha que estava fora do Brasil conseguir chegar. Então a nossa missão era mantê-la bem até a filha chegar. E aí a gente ficava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ajuda a gente. E aí foram 2 dias que a gente conseguiu segurar a paciente bem. E aí ela tomou sorvete de manga que ela queria, fez as pazes com quem ela queria, brigou com quem ela queria. Mas aí a importância de você encontrar alguma coisa que não a gente sabia que ela, assim, a loucura era nossa de mantê-la saturando bem e tal, troca cilindro, mas de mantê-la confortável para aquele momento, né? Então, esse é o objetivo. Então, é mais um dispositivo que a gente tem, diferente de ficar com a máscara aqui no rosto, né? E respeitando a vontade do paciente. claro. Aqui, né, que a gente falou lá atrás, toxicidade do oxigênio, né? Então, as altas concentrações, elas podem causar uma infinidade de coisas, né? Então, desde coisas bem tranquilas até coisas bem mais completas, né? Então, assim, o paciente ele pode evoluir, né, por conta de ressecamento com uma traqueobronquite, né, que é uma inflamação.
tosse seca, aí depois náusea, enfim, uma infinidade de coisas, né? E até os mais graves, né? Que, gente, é muita toxicidade, né? Que é a síndrome do desconforto respiratório agudo por conta de toxicidade de oxigênio, tá? Ele vai, como eu falei para vocês, liberar radicais livres, né? Que são moléculas que não são degradadas pelo nosso organismo. Então, uma vez que você produziu, ele fica ali circulando, que eles podem se associar com outras moléculas, e aí você consegue, tem a lesão tecidual, tá? Então, de novo, tem que ter indicação, tá? Se bobear, até prescrição. E aí, como que a gente titula, né? Isso aqui, gente, é aproximado, tá? Por quê? Porque é diferente, eu não consigo ter um blender, né, que vai especificamente calcular quanto de oxigênio eu estou ofertando, mas isso é uma conta, tem uma conta que é feita por trás disso, mas é uma aproximação, tá? Então, se eu ofertar para o meu paciente lá no catéter 1 litro, eu chego numa concentração com todas as variáveis que a gente pode ter, de aproximadamente 24%. E assim sucessivamente, até chegar lá nos 6 litros, aproximadamente 44%. À exceção desses últimos dois que a gente falou, né? Que a gente tem algumas variações lá na máscara de Venturi, que a Venturi ela pode ofertar tanto 40 e 45, 45 e 60 com 6 litros, 50 com 6 litros, tá? Vai depender isso do fabricante. Ela chega até 60, alguns fabricantes. Quando a gente está com o indivíduo no hospital, esse gás ele vai chegar para o paciente através de uma rede, tá? Então, lá na parede do hospital, tem uma tubulação que vai levar diversos gases. Então, aqui é NO2, ar comprimido, o vácuo e o oxigênio. Então, isso daqui é a régua hospitalar dos sonhos. Porque, na maior parte das vezes, é uma de oxigênio, uma de ar comprimido e uma de vácuo. E olhe lá, tá? Então, se eu for pensar que eu posso usar, e não vai acabar, porque a hora que estiver acabando, alguém da engenharia clínica está monitorando isso, vai lá e compra mais oxigênio. Chama a empresa gaseira, que vai lá com seu caminhão, com oxigênio líquido, joga para dentro da rede, e ele, à medida que ele é pressurizado, ele se converte em gás, tá? Então, quem já viu aí na rua o caminhão das empresas gaseiras, aí fica saindo uma fumacinha, e ele transportando o oxigênio para a planta do hospital. Aquela fumacinha é o oxigênio que está vazando dessa, né? Ele vaza, entra em contato com pressão e ele se converte em gás. Quando o pessoal vem visitar aqui a fábrica da Lumiar, os meninos sempre fazem uma pegadinha que eu falo, gente, quando vocês vão crescer, né? Eles pegam um pouquinho de oxigênio líquido e eles chegam perto da pessoa e jogam. Só que não chega na pessoa, né? Porque ele vira gás antes de chegar. Mas se a gente colocar o dedo dentro, queima porque ele é muito gelado, tá? E aí, quando você olha, ele é azulzinho. É como se fosse uma aguinha azulzinha mesmo. Como que tinha o Freelox, lembra, Lê? Sim. Por que que parou, né? Porque é caro. E é chato. Caríssimo. Não, e é chato, né, Mi? É. Porque o Freelox era tipo Eu uma não sei nem se tem gente mochilinha. que conhece Freelox, né? Eu acho que não. Eu acho que eu não coloquei, Você não tá? colocou? Pode ser que eu tenha. Agora faltou eu lembrar se eu coloquei ou não. Era um Tem uma custo aula que alto tem, mesmo. uma aula que É. não tem. O que que o Freelox é, né? Na verdade, era tipo um cilindrinho, uma mochilinha, que o paciente podia, era oxigênio portátil, e ele colocava, ele enchia Uma aquela, bolsinha. uma mochilinha de gás do oxigênio líquido, e ele abria o fluxômetro e ia. Quando acabava aquilo, ele, dentro da casa dele, tinha um tambor Um de oxigênio reservatório, né? líquido, um reservatório, bonita a palavra, ficou melhor, e aí ele ia lá, ele mesmo, o paciente mesmo, ou familiar, era treinado, obviamente, e ele Enchia a fazia, bolsinha. reenvasava isso. O problema é risco de se queimar, né, com o gás extremamente gelado, eu não lembro a temperatura que é. O desperdício, se a pessoa não souber fazer o encaixe, né? E tem que um caminhão fazer o reabastecimento desse reservatório. Então, tudo isso começou a tornar inviável. E aí as empresas espertamente começaram a fazer os concentradores de oxigênio portátil, que é muito mais fácil, né? Ainda tem procura, viu, Mi? Tem, né? Eu usava Tem, muito em pediatria, né? tem procura O ainda. Freelox. Eu cheguei Ainda a tem atender paciente procura. que tinha. Ai, nossa, que pouco tempo. Bom, Já aí entreguei minha idade. entregou. Aí nessa rede aqui, a gente tem que conectar o reloginho que todo mundo fala, né? Que na verdade, ele que vai fazer a aferição, né, da pressurização, quando a gente usa a ventilação mecânica, né? Que é o regulador de oxigênio, a gente tem que dar a pressão certinha, né? Para não exceder e estragar o equipamento e nem ficar baixo e o equipamento não funcionar. Ou na oxigenoterapia convencional, a gente vai colocar o fluxômetro. Mas não tá ativo isso aqui. Não. Gente, alguma coisa? O pessoal desativar o microfone, tá? Por favor. Obrigada, pode continuar, Lê. Desculpa. E aí, conforme a gente fala, ele aqui, Mi, ó. Ah, tem sim, olá. Tem, falei pra você. Ah, Aí, espertamente, né? Isso aqui é aquilo que a gente estava falando, tá, pessoal? Isso aqui ficava na casa do paciente,
e aí isso aqui ia com o paciente para a rua, ele ia andar com o dispositivo dele de oxigenoterapia líquida, tá? Então, quem ia para a escola, tinha pediatria, muita criança que vai para a escola, né? É, Era a moda, mas era muito é caro, o que realmente. tinha, né? É o que tinha. E aí, hoje, né, o que que a gente tem de mais comum que vocês vão ver, né? Vários modelos de concentrador de oxigênio, né? Então, a gente tem a Lumiar hoje como fabricante, tem os da Philips, e aí a gente tem diversos modelos, tá? Alguns já estão entrando em extinção, né? Os Millenniums e tal, eles estão começando, porque não são mais produzidos, e aí os equipamentos, eles, é igual carro, né, gente? Durante algum tempo você consegue ainda manter o carro rodando. Chega um momento, se você já não tem peça, não tem mais o mecânico, o carro acaba entrando em praticamente extinção. Os equipamentos são a mesma coisa, né? Enquanto tem quem tem expertise para fazer manutenção corretiva e preventiva e você tem peça, o equipamento segue no mercado. A hora que isso começa a acabar, ele vai desaparecer. Depois a gente tem, né, os cilindros de oxigênio e aí o oxigênio líquido. Hoje, dentro do ambiente do home care, aqui no Sudeste, no Sul, a gente tem muita cultura do uso do concentrador, tá? A gente vai falar especificamente de cada um, falando vantagem e desvantagem de cada forma de ofertar oxigênio. Porque, embora todo mundo oferte oxigênio, a forma de oferta é diferente, tá? Vamos começar com o cilindro, que é o mais comum. O cilindro que é chamado de torpedo, cilindro, bala, né? No Nordeste eles chamam de bala. Tava. E no Rio é chamado mais de torpedo. Aqui em São Paulo a gente fala mais cilindro. Bom, quais são as vantagens dos cilindros, né? Então, alta pressão de oxigênio, não depende de rede elétrica, confiabilidade. Por que disso, né? Os cilindros, de acordo com o que eles comportam, né? Esses daqui são os menores, geralmente a gente trabalha com o de 4 metros cúbicos e o de 8 metros cúbicos, tá? Dentro deles, a gente coloca uma pressão de 250 bars de oxigênio, com uma variação de mais ou menos 10 para cima, 10 para baixo, tá? Então, que é o que o cilindro comporta. Mais que isso, a gente tem perigo de romper, tá? Aqui, esse cilindro de 8, ele dá mais ou menos 40 litros de oxigênio, tá? O de 4, 20 litros. E os pequenininhos, que não é esse aqui, mas aquele pequenininho que é o portátil de alumínio, que vai no carrinho, que o paciente, ele sai, ele tem mais ou menos 7 litros de oxigênio ou 1 metro cúbico, tá? Então, aquele oxigênio de carrinho, ele não é um oxigênio que é suporte de vida para ninguém. Por quê? Ele acaba muito rápido. Então, o paciente, ele não dá para ele usar, ter aquele cilindro portátil e achar que ele tá garantido, né? Depois eu olho isso aqui, um negócio. Independente de rede elétrica, o cilindro, uma vez que eu entreguei ele cheio lá, o paciente ele vai usando aquele dispositivo, faça chuva ou faça sol, ele não é um equipamento, ele é um dispositivo que contém ali oxigênio. E a questão da confiabilidade é que ele está cheio e está tudo certo, ele vai funcionar a qualquer momento que eu ligar, e não é uma máquina, né? Mas de desvantagem, né? O que que ele vai trazer para a gente? Recargas constantes. Recarga constante exige da casa e de quem maneja aquele paciente observação constante. Por quê? Vamos pensar que o meu paciente, eu vou fazer aqui, depois a gente tem uma tabelinha de Tabelinha. autonomia que eu vou mostrar para vocês. Então vamos só pensar, o meu paciente ele tem lá um cilindro de 8 metros cúbicos e ele está cheio, com 200 bars. E o meu paciente usa 1 litro por minuto, 24 horas por dia. Mas ele só usa para oxigênio, só para se manter, tá? Ele vai durar 120 horas, ou seja, durante 120 horas esse meu paciente está garantido. Mas a gente tem as mãozinhas nervosas, a gente tem o paciente que faz inalação, a gente tem o paciente que às vezes usa o cilindro para aspiração, porque ele é o backup do aspirador também. Eu perdi já esse controle. Então, quem está na casa precisa sempre controlar quantos bars esse cilindro tem e pensar em quanto que o paciente consome por dia, para eu saber que eu tenho garantia de ter oxigênio para aquele paciente. Por quê? Diferente de um aspirador, de um oxímetro e até de um ventilador, que eu consigo colocar numa moto e entregar rapidinho na casa do paciente, que eu consigo pôr no carro de alguém e levar. O cilindro, ele só pode ser transportado pelo carro próprio. Não dá para eu colocar um cilindro de 8 metros cúbicos num carro particular de uma pessoa e transportar. É proibido isso, tá? Então, a casa ela tem que saber muito bem manejar esse cilindro. Porque se faltar oxigênio, eu tenho que contar que quem é o meu fornecedor vai levar um tempo para chegar na casa. E às vezes esse tempo não é o tempo que o paciente tem, né? Então, por isso que assim, a gente sempre pede a parceria do físio que atende, que é a pessoa que mais tem essa intimidade com esse processo,
para sempre orientar a casa, né? Não consumir o oxigênio de forma desnecessária. Por quê? Porque uma hora vai faltar. Para vocês terem noção, toda vez que alguém liga para a gente lá na Lumiar, a Lumiar ela tem carro nas 5 regiões da cidade de São Paulo, mais toda a região metropolitana de São Paulo, que é o Home Care São Paulo aqui, todos os dias em todos os lugares, manhã e tarde. Só que os carros eles fazem uma rota, então eles saem com um planejamento. Dentro do carro eu saio com todas as recargas que foi solicitado no dia anterior, porque recarga a gente pede para fazer no dia anterior para programar, né? Então ele sai com todas essas recargas programadas, então ele tem um itinerário que ele vai fazer. Ele leva cilindros a mais, por quê? Porque dentro desse itinerário pode cair uma urgência, pode cair uma implantação, então ele tem cilindro a mais. Mas tudo bem, então ele sai aqui de São Caetano e ele vai, vamos supor, o carro que vai para Guarulhos. Ele vai fazendo toda a região até chegar em Guarulhos e voltar, fazendo o restante da rota dele. Nesse meio, ele tá indo lá bonitinho, avisam a gente que tem um paciente que tem 1 hora de autonomia de cilindro. Eu tenho que desviar esse carro dessa região para fazer esse paciente. Todos os outros pacientes foram prejudicados, né? Fora que, gente, vocês sabem como que é andar em São Paulo. Às vezes eu tô olhando ali os carros, eles têm GPS, por quê? Porque a gente consegue saber onde eles estão, para no caso de uma emergência, saber o carro que tá mais perto daquela casa. Mas aí tem enchente, tem queda de árvore, tem trânsito. Então, muitas vezes, por mais que com muita boa vontade o motorista ele queira chegar no lugar, ele não consegue. E esse paciente vai estar em risco, tá? Fora isso, visual ruim, né? Então, às vezes a casa, ela não quer ter ali aquele cilindro verde, né? A gente ainda põe capinha para ficar bonitinho, mas assim, né? Não é bonito. Risco de acidente. Todo mundo pensa, ai meu Deus, o cilindro pode explodir. O cilindro, ele não explode, ele rompe, né? E quando o cilindro rompe, ele não vai explodir pegando fogo, não é isso, tá? O que vai pegar fogo é do cilindro para fora. Então, se ele tiver um problema ali no regulador e quebrar aquilo, e aí tiver uma combustão espontânea, ele vai pegar fogo dali para frente. Então, ele vai virar um lança-chamas. O que tiver na frente ali vai ser, né? O que mais que eu posso fazer de analogia para vocês sabe aquele negócio de solda? Tem oxigênio ali na pontinha, ele não vai, o fogo vai para frente da solda, não volta para dentro, porque a pressão que está dentro do cilindro empurra para fora, tá? Mas se o cilindro chegar a romper, por exemplo, ele caiu na casa e o dispositivo de segurança dele rompeu, ele é lançado. Por isso a analogia com realmente um torpedo, tá? Ele é lançado e aí pô, vai levar o que tiver na frente dele. Tem alguns estudos de segurança que mostram que um cilindro de 8 metros cúbicos, que é o grandão, cheio, se ele romper, ele atravessa 2 paredes consecutivas. Então, gente, meu Deus, agora eu vou ficar desesperada. Não, é saber manusear. A gente chega na casa com o cilindro lacrado, porque ele tem que ser transportado lacrado. A gente rompe o lacre, monta os equipamentos dos dispositivos, então monta o regulador e monta o fluxômetro. A partir disso, a gente coloca o cilindro num suporte preso. Isso significa que ele não pode sair do lugar onde a gente colocou. Então, a gente não orienta que a casa, e isso é raro, mas acontece todo dia, de ver que a casa, não quero mais que deixe aqui. Vai arrastando aquele cilindro, primeiro que vai riscar o chão, segundo que tem risco de queda. Então, esse cilindro não pode cair, tá? Ai, meu Deus, caiu, não aconteceu nada, ele não estourou, não virou um míssil, nada disso, ótimo. Levanta o cilindro, se for possível, porque ele pesa em torno de 80 quilos, deixa ele lá quieto e aviso, tá? Ó, pessoal, infelizmente o cilindro caiu. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar esse cilindro, vai deixar ele segregado dentro dos outros, vai fazer todos os testes para ver se ele tem condição de continuar sendo utilizado. Se ele não tiver condição, a gente vai descartar esse cilindro. Se ninguém me avisa, esse cilindro, tudo bem. Não aconteceu nada na casa, vida que segue, a gente recolhe esse cilindro na hora da recarga. Aí eu vou lá e coloco ele junto de todos os outros para ser recarregado nessa pressãozinha de 200 bars. Se ele tiver sido danificado, ele rompe e leva todos os outros juntos. Então, assim, gente, assim, aconteceu algum acidente com o cilindro, avisa o fornecedor. Ó, o cilindro caiu, bateu, seja lá o que for, tá? O transporte é difícil, como eu falei, tem que ser num carro específico, carro fechado, não pode ficar balançando, posição vertical, e aí isso tem um custo, né? O próprio custo do gás e o custo de logística de você ficar andando com esse cilindro de um lado para o outro. Aqui, né, a Missa passou, né, para eles o material, né, Eu da mando aula. Manda, eu né, mando junto com o certificado. certificado. Isso, mando sim. Então, junto com esse material, vocês vão ter essa tabelinha aqui de cálculo de bars, tá? Então, aqui, como eu dei o exemplo para vocês, né? Então, aqui, ó, 1 litro por minuto, cilindro de 8 metros cúbicos, o paciente com ele 100% cheio, ele vai ter 120 horas de duração. E assim sucessivamente, tá? Se ele usar 2 litros, 60 horas,
Se ele usar 3 litros, 40 horas. Então, se ele estiver na oxigenoterapia de baixo fluxo, mas, né, ali, entre 2 e 3 litros, a gente tem um dia e mais um pouquinho, né? Não chega a 2 dias de, aqui sim, né? 2 litros sim. Mas se ele estiver usando 3 litros contínuo, a gente não consegue ter 2 dias de cilindro aqui, tá? Vale lembrar que o cilindro, ele é importante, porque ele vai ser o backup do concentrador, tá? Então, vai ser muito raro uma casa que tenha oxigênio que você não tenha cilindro, tá? A questão é se ele está sendo usado ou não. Lá na Lumiar, além dessa tabela, a gente usa ainda uma calculadora, tá? Que o atendimento tem. Por quê? A casa liga, o home care liga desesperado. Ai, meu Deus, tá acabando o oxigênio do meu paciente e tal. A gente precisa saber, de verdade, quanto tempo eu tenho para chegar na casa. Então, os meninos, eles vão abrir essa calculadora, que são algumas fórmulas, eles vão perguntar para casa, quantos litros o paciente usa? Ah, ele usa 1 litro. Faz inalação? Faz. Quantas vezes por dia? Ah, 5. Durante a inalação, quantos litros é usado para fazer a inalação? 5 litros. Ah, tá usando como backup do aspirador? Sim. Quantas vezes, tal? De posse de todas essas informações, a gente tem o cálculo real da autonomia daquele cilindro de tempo que a gente tem para chegar, tá? Então, é toda uma mecânica que a gente tem ali para movimentar para que isso dê certo. Aqui, né, a gente já falou, né, sobre o manuseio do cilindro, mas tem algumas questões aqui de segurança que a gente pontua, tá? A gente não pode deixar ele perto de fonte de calor, né? Então, paciente que usa oxigenoterapia não pode ninguém fumar dentro da casa, gente, pelo amor de Deus. Teve um vídeo que a gente recebeu, que a gente pediu pro familiar filmar. Era um concentrador, no caso, não era um cilindro. Mas ela estava mexendo no cilindro e ela estava filmando aqui. E aí a gente, com uma mão ela filmando e com a outra ela estava falando, brigando com a gente e tal. E aí a gente começou a ver uma fumacinha, uma fumacinha. Ela estava com o cigarro na mão, com o concentrador mexendo ali e filmando. Aí a gente falou, meu Deus do céu, que loucura, né? Nessa situação, sim, ela podia, o fluxo do oxigênio com a brasa do cigarro podia queimar ela, né? E aí a gente pegou essa cena com muito cuidado, chamou o home care para conversar e tal, porque esse paciente estava em risco, né? Uma outra questão que a gente não leva em consideração é a combustão que eu falei para vocês, a combustão espontânea do oxigênio misturado com gordura. Então, creme, aqueles Dersane da vida que a gente usa. Então, toda vez que você manipular, a gente tem mania de ficar hidratando mão com creme. Se você tiver com sua mão hidratadinha, lava antes de mexer. Se você tiver que abrir o oxigênio com alta pressão, mexer ali no fluxômetro. Então, por quê? Porque pode provocar queimadura na mão da gente, tá? Como eu falei, evitar queda, tem que ser transportado por profissional habilitado. E aí, o único cilindro que pode ser efetivamente transportado pela casa é o de transporte, porque ele tem um carrinho com rodinha, tá amarrado, então tudo certinho, tá? Concentrador, que é a outra forma de oferta de oxigênio. O que eu tenho de vantagem quando eu uso um concentrador, né? Ele é de fácil transporte, porque ele sim eu consigo colocar em qualquer veículo para transportar. Eles são eles têm portabilidade, né? Esses. Ter portabilidade significa que eu posso levar ele de um cômodo para o outro, mas ele não é portátil, tá? Então, todos têm rodinha, os Mercury, eles têm até o Mercury de 5 litros, ele tem até uma alcinha que parece o de mala de viagem, para você não ter que ficar carregando peso. Não depende de recarga, a gente fala que é uma fonte inesgotável de oxigênio, desde que tenha energia elétrica na casa, tá? Porque esse equipamento, ele não pode ser usado pareado com um no-break. A pergunta que mais parece, posso ligar o concentrador no-break? Não posso. Por quê? Vou estragar o concentrador? Não, ele vai queimar o no-break. Porque a pressão inicial... desculpa, a gente físico fala de pressão, né? Mas a voltagem inicial dele ali, ele puxa tanta voltagem para ligar que ele queima o no-break. Então, o no-break é só para ventilador mecânico, tá, gente? Não pode pôr bomba, não pode pôr cama, não pode pôr celular, não pode pôr televisão, nada disso. Nem aspirador. No-break é só para ventilador mecânico. Um aspecto visual melhor e menor custo fixo, né? Por quê? Se a gente colocar na ponta do lápis para a empresa que está contratando o serviço, né, para o home care, quanto sai ele ficar fazendo recarga dia sim, e quanto sai para ele o uso do concentrador, a locação do equipamento, é melhor, um custo-benefício para ele, tanto por segurança quanto financeiramente, é melhor o concentrador. Desvantagem: consome energia elétrica da casa, e aí quem paga é a casa. E aí aquela briga, ai, meu familiar não se adaptou. Não é que ele não se adaptou, é porque aumentou o consumo de energia elétrica, tá? Porém, quanto mais moderno é o concentrador, menos consumo de energia elétrica ele tem, tá? Então hoje ele fica ali perto dessas geladeiras que tem consumo branco, né, da linha branca, que é consumo mais baixo, menos que um ar-condicionado, tá? Então, às vezes, você vai na casa fazer uma visita, o cara não quer usar o concentrador, mas tem ar-condicionado em todos os cômodos, né? Então,
É pensar naquilo que você quer para sua casa. Ele tem um ruído, que a gente não fala barulho, mas ele tem sim um ruído de um equipamento que está funcionando, tá? Tem casas que não suportam isso 24 horas no dia, realmente. O paciente fala, não consigo. O que a gente orienta? Deixa o concentrador fora do cômodo que você vai dormir. Então, põe no corredor, deixa, né, na sala, e aí a gente vai usar uma extensão maior de oxigênio para ajudar esse paciente, tá? Aquecimento do ambiente também, isso era lá na época dos concentradores mais antigos. Ele aumenta, sim, o calor, por quê? Porque é uma máquina que está usando 24 horas. Mas se você usar ele direitinho, afastado de parede, né? Ele não pode ficar abafado com outros equipamentos perto dele. Ele não pode ficar. A gente orienta que ele não deve ficar em cima de tapete. Então, ele tem que ficar numa área ventilada, para ele se refrigerar e ter a função dele adequada e não superaquecer o ambiente também, tá? Teve uma casa que a gente visitou, que, sei lá, trocou 5 concentradores. A gente já começou a achar estranho. Volta para cá, a gente passa na assistência técnica sem defeito. O concentrador estava funcionando direitinho. E a queixa da casa é que ele superaquecia e desligava, superaquecia e desligava. E, poxa, e aí a gente ligava ele no. A casa falava, com 2 horas ele desliga. Ele dá acende que tá superaquecendo e desliga. Aí a gente falou, bom, então vamos deixar ele 2 horas ligado aqui pra gente testar. Nem aquecia e nem desligava. Aí o home care falou, olha, é uma casa de paciente VIP, será que vocês não podem ir até lá? Aí eu levei o gerente da assistência técnica junto comigo. Falei, cara, é a sua vez de brilhar, né? Que tudo que a gente, enquanto fisioterapeuta, podia fazer e beleza. Quando a gente chegou na casa, eu tinha um tapete dessa altura e o concentrador em cima. Eu olhei, eu fiquei com calor de ver o tapete. O concentrador, coitado, ele tava quase morrendo ali, né? Por quê? Porque ele não tava ventilando. O que a gente fez? Tirou de cima do tapete e deixou ele ligado. Ficamos lá 2 horas. A gente levou outro, né? Para garantir que tava tudo certinho. E fizemos a mesma rotina da casa. Aí ele parou de superaquecer. Então, às vezes, tem detalhes que a casa não vê, mas que o olhar, tanto dos profissionais que estão atendendo, quanto do técnico que foi lá visitar a casa, né? Na realidade, Ale, como você falou, quem usa o concentrador precisa saber disso, que ele não pode ficar num ambiente sem ventilação, senão ele também vai esquentar. Tem pessoas que eu falo isso que a gente vê no dia a dia, põe roupa próximo, porque como É, ainda mais aqueles modelos mais antigos, né? Como ele tem um certo temperatura, as pessoas põem coisa próximo para secar do próprio paciente, é. que eu tô falando, né? Ah, é porque é um Igual paninho que atrás da molhou, geladeira, né? é um paninho só, não sei o quê. Então, tudo isso faz com que o É. equipamento não supra a sua função realmente, né? Mi, Então, chegando a coisas mais bizarras. A gente visitar uma casa que a sim, pessoa fez uma vestimentinha. Ele era muito feio, não combina. A pessoa fez tipo um crochêzinho, igual a gente faz do para botão de botijão, gás, do filtro. Ou então a pessoa coloca dentro de um armário, de dentro um do armário móvel, também já vi também. tá? Não pode, gente. Ele não vai funcionar direito, tá? Aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Que a gente fala, concentrador, 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 mas como funciona o concentrador, né? O que faz essa máquina que puxa o ar ambiente produzir oxigênio, né? Então, o concentrador, a gente sempre brinca que ele é como se fosse o mecanismo de um aspirador de pó. Por isso que a gente fala, tem que ficar no ambiente ventilado, por quê? Porque ele vai puxar o ar do ambiente, vai para dentro do equipamento, né? Então, esse gás, né? Ele vem do ambiente, mas ele passa por uma rede de filtros para deixar esse gás com qualidade. Depois ele entra por um compressor. A compressorzinho tá aqui, o número 2. Ele vai para o que a gente chama de peneira de zeólita, tá? O que é essa peneira de zeólita? É uma estrutura que tem um material, um minério, que é como se fosse uma areinha, bem fininha. Essa zeólita, ela tem a capacidade de reter moléculas de oxigênio. Então, o concentrador, cada vez que ele faz, ele puxa o ar do ambiente, passa no compressor que joga na peneira. A peneira retém as moléculas de oxigênio e libera o restante dos gases. Tchau, vai embora. Aí o concentrador puxa de novo. Ele faz o mesmo caminho, a zeólita retém. Quando ele atinge a concentração de oxigênio maior que 90%, na verdade, maior que 93%, ele está pronto para liberar esse fluxo de gás para o paciente. Tanto que quando você liga o concentrador, eu vou mostrar depois para vocês, o Mercury, ele liga já mostrando para você, baixa pureza. Enquanto está baixa pureza, ele está fazendo isso, puxando do ambiente, jogando na peneira, que vai reter, e jogando o resto dos gases pobres fora, para ficar só o oxigênio, tá? Quando essa peneira detecta que está ali entre 93% e 96% de concentração, ele está pronto para o paciente usar. Aí a gente pode conectar o paciente, abrir o fluxômetro e usar quanto eu quero de oxigênio. E aí, uma coisa importante que eu já vou sinalizar para vocês. Às vezes a casa fala assim: nossa, mas o meu familiar, quando estava lá no cilindro, com 1 litro,
saturava 200%, 99%. Quando eu coloquei no concentrador com o mesmo litro, caiu para 98%. Tô fazendo uma aberração, tá, gente? Mas então o concentrador não funciona. Lá dentro do cilindro tem 100%. Não, mentira, não é 100, é 99,9% de oxigênio, tá? Ou seja, eu só tenho oxigênio. No concentrador, o que a Anvisa determina para ser considerado de uso humano é entre 93% e 96% de pureza de oxigênio, tá? Ou seja, tem 96% de oxigênio que o concentrador vai mandar para o paciente. Então, se eu mando 1 litro de oxigênio puro, é diferente de eu mandar 96% de oxigênio puro. Aqui eu tenho 100% no cilindro e aqui eu tenho 96%, tá? Então, justifica essa diferença, às vezes, que a gente tem de saturação. Então, em algumas situações, eu tenho que usar um pouquinho mais em litragem por conta dessa diferença de forma de oferta, tá? Então, em algumas situações, realmente a gente tem que aumentar um pouquinho, se é necessário manter aquela exata saturação que o paciente estava tendo com o cilindro, tá bom? Ale, Oi? rapidinho só, pessoal. Oi, Uhum. só um minutinho. Pessoal, vocês entenderam essa questão, porque isso é muito comum e é importante para a gente, né? Porque as pessoas falam muito que o concentrador, né, Ale, ele não dá a mesma quantidade Sim, do que um cilindro. É isso que a Ale estava explicando, né? Porque assim, a gente tem a sensação, o paciente fala, é porque o cilindro ele é não puro, né? presta, O cilindro é puro e o concentrador não é um equipamento que fornece o oxigênio puro. Mas é importante que a gente entenda essa mecânica até para poder orientar a família. Vai ter exatamente. diferença? Sim, como ela explicou, tem, né? Vai ter diferença. E o paciente, às vezes, até pela patologia, né, Ale? Ele é mais Sim. Ele sente mais perceptível. ou Ele sente sente. menos? Então tem tudo isso que tem que levar em consideração. Ale, só que Exatamente. a Sueli, acho que ela conseguiu, ela não conseguiu ver o que a gente tinha falado, mas ela colocou assim, em relação àquilo que a gente já falou sobre a água, tá? Em relação ao Tá. copo que é colocado no concentrador. A questão de colocar a água ou não para a partir de 3 litros é uma regra? Porque utilizando uma litragem menor não é necessário colocar água, aquilo que a gente falou da umidificação. Se você puder Uhum. só depois, né, a Tá, a gente. gente vai falar lá na frente mais Isso, tá bom? de colocar ou não colocar água, a Isso, gente retoma, tá? E aí, se não ficar claro, isso. pergunta de novo, tá? Aqui, não é só, de novo, reforçando a questão da peneira, né, da molécula, então ela retém o oxigênio, mas alguns outros, ela vai diferenciar, né, o que é o oxigênio das outras, mas que ainda alguns outros gases vão permanecer ali, tá? A gente tem hoje dois modelos de concentrador, né? O simples e o com nebulização, tá? Ou chamado de 3 em 1. O concentrador simples é aquele que ele comporta, que a gente só não consegue fazer, por exemplo, inalação. O concentrador 3 em 1 é aquele que faz tanto oxigenoterapia de baixo fluxo, alto fluxo e inalação. O simples, ele só faz oxigenoterapia de baixo fluxo e alto fluxo, pensando em névoa ou só o catéter, tá? O 3 em 1 ainda tem a possibilidade de fazer inalação com ele. Hoje no mercado, a gente tem mais comumente o de 5 litros e o de 10 litros, tá? Mas tem gerações anteriores de 3 litros, 8 litros, que também ainda tem pelo mercado. Mas hoje a produção é 5 e 10 litros, tá? Porque a gente viu que você consegue atingir um patamar maior da população do que limitar. Em 3, 8 e tal. Até porque, como a gente estava até falando nessa questão, muitas vezes, quando a gente tem um paciente que está usando 3 litros, tá? No cilindro, às vezes um concentrador de 3 litros, por essa diferença de forma de oferta, não vai suprir a necessidade desse paciente. Você vai ter que usar 4 litros. Então, aí, esse concentrador já não serve mais para esse paciente. Então, o de 5 já serve para uma galera maior, né? Para uma maior parte da população. A mesma coisa, o paciente usa 7 litros. Provavelmente esse concentrador de 8 vai ficar muito no limite, mas o de 10 vai atender bem, tá? Então, por isso, o mercado ele acabou lançando mão, né, largando mão de produzir de 3 e de 8 e se fiou aí no de 8 e de 10 litros. Cuidados que a gente tem para o uso do concentrador, né? Então, sempre verificar a voltagem da casa, não é um equipamento bivolt, nenhum concentrador é bivolt, então a gente precisa tomar cuidado para não queimar o equipamento. Não ligar ele no no break, já falamos sobre isso. A gente pede para que tenha uma tomada dedicada a ele, ou seja, que só tenha ele na tomada. Gente, quanto mais adaptação, quanto mais coisa ligada, menos o equipamento funciona direito, tá? Porque ele está compartilhando aquela fonte de energia com mais de um equipamento, tá? Então, aquelas casas que tem filtro de linha com 1000 coisas ligadas, primeiro, a chance desse filtro de linha superaquecer e provocar um curto-circuito é imensa. E
menos potência chega nos equipamentos que estão compartilhando aquele filtro. Não saberia dizer para vocês o quanto que isso diminui à medida que você aumenta um equipamento, mas certamente a potência que vai chegar ali da energia elétrica para o equipamento cai, tá? E assim, infelizmente, a gente fala, a gente orienta, não é a realidade da nossa população, né? E a gente cai num outro problema. Todos os equipamentos novos que estão sendo produzidos, por exigência da Anvisa, eles saem com aquela tomada de 3 pontos, que tem que ter o aterramento. Se a gente pegar a maioria das casas, a gente não tem isso. O que a casa vai fazer? Vai usar um adaptador, tá? Então, alguma parte do nosso parque a gente tem adaptado para tomada simples, embora a gente saiba que principalmente para o concentrador de 10 é um risco que a gente corre, porque não tem o aterramento e ele é um equipamento mais potente, mas assim, é muito complicado, tá? Então, fica atento com essas coisas. Então, a gente já falou, mantém o local fresco, arejado, sem obstrução das laterais dele, que é por onde ele vai fazer a captação do ar do ambiente. Manter o umidificador sempre desobstruído. Isso também serve lá para o cilindro, tá, gente? Só que o que acontece? Lá no cilindro, se o umidificador com aquela hastezinha estiver obstruído, o cilindro não vai me avisar que está obstruído. O que ele vai fazer? Começa a turbilhonar mais, o paciente às vezes fala, nossa, eu não estou sentindo. Aí vai lá, aumenta mais, aí você só está gastando oxigênio e não chega para o paciente. Mas o concentrador é um carinha chato, ele vai te alarmar que tem obstrução do fluxo aéreo. E aí as pessoas falam, lá vem esse concentrador chato com defeito. Não, às vezes é o descartável que está com problema, tá? Então ele obriga a gente a manter o descartável numa condição adequada. O que o cilindro vai deixar lá você sem saber se está funcionando ou não. A gente tem que substituir o filtro, esse filtro é substituído pela assistência técnica toda vez que o equipamento volta para a gente, ou por horas de uso, tá? Mas são 10.000 horas de uso, então são muitas horas de uso, tá? A gente precisa do backup de segurança, que vai ser o cilindro, porque esse equipamento não funciona sem energia elétrica, ele não tem bateria. Opa, perdão. E aqui a gente tem uma especificidade, né, dos New Lifes aqui. Ai, gente, voltei de novo, tá? Que em algumas situações a gente tem uma mistura ali de ar comprimido com oxigênio para fazer a nebulização, tá? São concentradores mais antigos, que não tinham tanta potência ali no motor, que só com oxigênio ele conseguia fazer névoa quando eu queria umidificar. Então eu misturava, ele tinha como se fosse uma torneirinha de serpentina daquela serpentina de chopp, que tem a torneirinha e o chopp cai, era uma torneirinha mesmo de ar comprimido, e aí fazia a mistura com oxigênio para fazer a névoa. Mas é um concentrador mais antigo, tá? Aqui só para mostrar para vocês, né, um concentrador de 5, para mostrar a carinha. E aí um dia, se vocês quiserem vir até a Lumiar, se vocês estiverem por próximo, a gente consegue mostrar para vocês, né? Ou se vocês estiverem na casa com dificuldade, pode chamar. Mas aqui ele tem o botão de liga e desliga. Aqui a gente tem a fonte de... Perdão, mentira. Aqui é o disjuntor do equipamento. Esse disjuntor, para que ele serve? Se o meu equipamento sofrer uma sobrecarga de energia elétrica, esse disjuntor, ele arma, igualzinho da nossa casa. E aí o equipamento desliga, para o equipamento não queimar. Eu desligo o equipamento, tiro ele da rede elétrica e faço todo o processo de novo. Ligo na rede elétrica, baixo o disjuntor e aí eu ligo o equipamento de novo, tá? Provavelmente, se não teve nenhum outro dano, ele vai voltar a funcionar, tá? Aí aqui sim é o botãozinho de liga e desliga. Aqui é onde eu vou fazer o encaixe dos dispositivos de oxigênio-terapia. E aqui eu tenho o fluxômetro, tá? Nesse painel, eu vou ter a luzinha que vai mostrar que o equipamento está ligado. Depois eu vou ter a luzinha da baixa pureza, é uma luzinha amarela. Enquanto tiver com baixa pureza, a gente não deve colocar no paciente. Questão de 1, 2 minutinhos, ele atinge a pureza, vai ficar com a luzinha verde, posso já usar no meu paciente. Esse daqui é de 5 litros, então eu posso colocar 1, 2, 3, 4 e 5 litros. E aqui eu tenho a luz da assistência técnica, tá? Essa luz ela pode acender tanto para um defeito do equipamento, quanto para uma obstrução do fluxo aéreo. Então, se o meu umidificador estiver entupido, se o meu catéter estiver dobrado ou danificado, né? Se tiver algum vazamento, uma obstrução à saída do fluxo do equipamento para o paciente, ele vai alarmar. Então, esse daqui, que é um equipamento 3 em 1, que a gente falou, ele pode tanto usar esse dispositivo de baixo fluxo, quanto ele comporta dispositivo de alto fluxo que faz névoa, quanto ele comporta inalação, tá? Deixa eu só ver uma coisa, tá? Esse modelo aqui, para que eu consiga fazer a névoa, ele tem um botãozinho que está escrito nebulização, tá? Se eu quiser usar o macronebulizador ou quiser usar a inalação, eu tenho que apertar esse botão que está escrito nebulização, tá? Porque aí ele vai automaticamente atingir a pressão máxima dele
e a concentração máxima de oxigênio. E aí eu produzo névoa, tá? Se eu quiser fazer a inalação e eu só vier aqui aumentar no fluxômetro, ele não faz a névoa. A gente tem que apertar esse botãozinho. Ale, a Oi, inalação nesse é sempre com oxigênio, não é isso? sempre com oxigênio, É. tá? Ele não faz mistura de gás o de 5 litros. Quem vai fazer é o de 10 litros, tá? Então, aqui, lembrar, sempre eu vou estar ofertando só oxigênio aqui, né? Não tem mistura de gases nesse modelo de concentrador. Quando eu aperto esse botãozinho para fazer a nebulização, eu deixo de usar o fluxômetro, tá? A bolinha cai e fica aqui embaixo. Se eu tentar mexer o fluxômetro, a bolinha não vai subir. Por quê? Esse dispositivo, ele provoca o uso máximo da pressão de saída e do oxigênio, como eu falei para vocês, tá? Então, significa que eu estou usando 5 litros ali, 5 a 6 litros, então eu não tenho por que ficar usando aqui o fluxômetro, tá bom? Não é defeito do equipamento. Ah, eu terminei a inalação, eu desligo o botãozinho da inalação e ele volta a funcionar aqui, o fluxômetro, tá? Então, retomando. Se eu tiver que usar oxigênio de baixa concentração, eu não aperto o botão e eu sigo usando o meu fluxômetro. Se eu tiver que usar oxigênio em alta fluxo, né, acima ali, usando 5 litros, eu quero provocar névoa, né, porque é um traqueostomizado, enfim, eu vou apertar o botãozinho, eu deixo de controlar a litragem, porque ele vai jogar a litragem máxima, tá? Ou, terceira opção, eu vou usar a inalação, eu aperto o botão de nebulização, uso a litragem máxima para provocar névoa. Ficou claro, Mi? Ficou claro para o Eu pessoal? acredito que Ninguém todo mundo, pergunta? ninguém perguntou, acho que entendeu sim, Ale. Gente, a gente tem vídeo disso no YouTube também, tá? Aqui eu tenho um modelo de 10 litros. Esse modelo, sim, tem um dispositivo de ar comprimido. Se eu quiser fazer a inalação, eu posso fazer a inalação no ar comprimido, tá? E esse dispositivo, né, do mesmo jeitinho, né? Eu tenho botão de liga, tenho o disjuntor, eu tenho aqui à frente dele as luzes que vão mostrar a baixa pureza, a pureza ideal e a luz da assistência técnica. Só que aqui, diferente do anterior, que eu tinha aqui um encaixe para os meus dispositivos, esse daqui vai ser feito através de uma linha de pressão, tá? É uma extensãozinha. Então tem um pininho aqui, eu vou encaixar essa extensão, vou só passar o próximo, ó. Aqui, ó. Tem um pininho, eu encaixo uma extensãozinha e o meu dispositivo vai ficar lá na parte de trás do equipamento, seja ele o umidificador, seja ele o copo macronebulizador, tá? Então, a gente vai fazer a ligação através de uma extensão, que a gente chama de extensão bico-porca, né, que vai conectar lá atrás no dispositivo de oxigênio-terapia. Aqui eu vou ter o fluxômetro, esse equipamento vai até 10 litros, tá? Então, eu vou de 1 a 10 litros. E o diferencial daquele nosso amiguinho anterior, que eu precisava apertar o botão da nebulização, esse equipamento ele é mais potente, eu posso conseguir usar tanto o dispositivo para fazer névoa quanto a inalação, sem precisar apertar botão nenhum. Eu só vou lá no meu fluxômetro e coloco acima de 5 litros e eu já tenho produção de névoa, tá? Porque ele tem um motor mais potente e ele oferta acima de 5 litros, tá, gente? Então, eu não tenho necessidade de usar artifício nenhum para fazer a névoa. E aí, como a Mia até falou, nos pacientes que a gente quiser usar aqui o ar comprimido, eu vou tirar aqui. A gente tem mandado lacrado isso aqui para não ter risco de ficar quebrando, tá? Mas se eu quiser fazer a inalação no ar comprimido, tem um dispositivo aqui que eu coloco uma extensão adicional igualzinha essa daqui, e eu vou conectar nos dispositivos de inalação ou de umidificação, e aí vai ser com ar comprimido, tá bom? Não é muito comum a gente usar isso, geralmente os pacientes que têm alguma doença que faça restrição ao uso de acima de 5 litros para fazer inalação, ou a gente pode misturar, né? A gente consegue fazer uma adaptação aqui para misturar ar comprimido, para pôr um pouquinho de oxigênio e muito ar comprimido para fazer névoa. Esse equipamento comporta fazer isso, tá? Se algum dia, fica ruim de eu explicar aqui porque visualmente ficaria difícil, se alguém um dia precisar disso, pode entrar em contato, que a gente faz na hora, junto com vocês, a adaptação que tiver que fazer, filmado para vocês fazerem na casa do paciente, tá? Então, é possível misturar ar comprimido e oxigênio para que o paciente não precise receber tanto oxigênio e mais névoa, tá bom? Aí, aqui só mostrando, né, a parte lateral, já mostrei para vocês aqui a saída para o oxigênio e aqui o dispositivo. E aí, aqui algumas situações, né, umas características a mais que a gente passa do concentrador, né? Então, a pureza do concentrador de oxigênio vai depender de todo esse processo, né, da retenção dessas moléculas de oxigênio. Os concentradores mais modernos, eles têm a pureza de oxigênio de 93% a 96%, contra 99,9% do cilindro. Aqui, ó, tem até aqui, né? Dependendo de quanto ele tiver, né? 96,5%, 99,5%, 99,9%. O oxigênio
A gente sempre vai trabalhar, né, quando a gente fala em cilindro de oxigênio medicinal, né, não dá para trabalhar com outra forma de oxigênio, e aí aqui essa pureza tem que ser sempre, para ser um equipamento que vai ser usado com humano, tanto o cilindro quanto o concentrador, ele tem que ter maior que 90% de pureza. Abaixo disso é uso veterinário ou industrial, tá? Tem, embora isso agora já nem tá sendo mais usado, tá? Mas tem muitas pet shops ou veterinários que eles compram o concentrador para ser a suplementação de oxigênio dos animaizinhos durante as cirurgias, tá? Então, eles já não estão mais querendo usar abaixo de 90%, eles estão indo para os concentradores humanos para poder usar durante a cirurgia. E só a título de curiosidade, a gente fornece mais venda, tá? Por quê? Equipamento que é usado para animal, mesmo que seja higienizado, desmontado, não pode ser usado para humano. Então, tudo que é para clínica veterinária, pet shop, é venda. Porque aí a gente vende o equipamento e o produto fica só lá com eles. Não tem trânsito desse equipamento para retorno para a gente, tá? Só a título de curiosidade. Bom, e aí a gente tem as famílias dos concentradores portáteis, né? Então, que possibilitam o paciente ter uma maior independência e tal. Mas, geralmente, eles não são equipamentos que vão ser suporte à vida. Por quê? Porque eles dependem de bateria, porque tem uma série de questões, tá? O que vai ser suporte à vida são sempre esses que estão sempre ali em funcionamento. Aqui, a gente sempre fala que ele tem um público muito específico, tá? Especialmente se a gente estiver falando do Mini Mercury. Por quê? Ele é diferente lá do concentrador estacionário, que a gente fala, que é o que fica na casa, que possui um fluxo contínuo de oxigênio, tanto na INS quanto na ESA o paciente está recebendo oxigênio. O concentrador portátil, ele tem um fluxo pulsado. Só na inspiração do paciente ele vai receber o pulso de oxigênio, tá? Então, a gente precisa sempre adaptar o paciente a essa realidade, porque nem todo paciente que está adaptado a um concentrador estacionário consegue usar um concentrador portátil, tá? Mas é uma tecnologia, especialmente para aquela pessoa que é ativa, que trabalha. Em seu caso, o paciente com fibrose pulmonar, né? Sim. Ele pode trabalhar, ele pode ir na faculdade, né? Pacientes às vezes, com mucoviscidose ou fibrose cística, geralmente são jovens, né? Eles ainda vão, né? Mas a gente precisa adaptar sempre esses pacientes para ver se eles têm condição realmente de usar o equipamento, tá? Então, aqui, né, a gente faz o teste sentado, teste em pé, teste de caminhada, subir e descer escada, e a gente vai com o oxímetro e fazendo a adaptação desse paciente, ele só vai sair com o equipamento se a gente tiver certeza que ele dá conta de usar, tá? Algumas particularidades do uso de oxigênio, pessoal. Aqui eu coloquei esse exemplo com a água, que eu acho que é o que fica mais claro. Eu sempre falo que fisioterapeuta é perigoso. A gente quer fazer um monte de adaptação para ajudar o nosso paciente, mas às vezes a gente está dando um tiro no pé, né? Então, não é incomum a gente chegar lá e ter um paciente que tem uma extensão de 25 metros, né? Aí o paciente, mas é legal, porque por um lado é bom, porque dá para ele fazer fisioterapia andando, dá para ele ir para a sala. Só que assim, vamos pensar na mangueira da nossa casa, né? A gente quase hoje nem usa mais mangueira, mas vamos pensar. Se eu tenho uma mangueira ligada numa torneira e abro, e ela tem 1 metro, eu mal abri a torneira e eu olho lá na ponta, a água tá saindo e com uma baita pressão. Se eu tenho uma mangueira de 10 metros, eu ligo, eu chego lá na ponta, começou a sair água. Só que a pressão ainda não tá legal. E às vezes eu tenho que colocar o meu dedo lá para que atinja a pressão para empurrar as folhas, para eu lavar o quintal. Se eu colocar uma de 50 metros, 25 metros, eu vou bem devagarzinho. Quando eu chego na ponta, a água tá começando a sair, mas eu saio aqueles guichinhos. E aí eu tenho que ir lá e colocar algum dispositivo para aumentar a pressão. Quando eu trabalho com oxigênio, é a mesma coisa. Se eu colocar uma extensão de 2 metros, mais os 2 metros da extensão do catéter, eu já tenho 4 metros. E ok, gente, tudo bem e tal. Aí eu vou lá e coloco uma extensão de 4 metros, né, de 5 metros, já são 9 metros. Aí eu coloco uma de 10, já são 14. Uma de 20, já são 24. Uma de 25, são quase 30 metros de extensão. Muito provavelmente, esse paciente vai começar a falar, nossa, não está chegando nada de oxigênio. Por quê? Porque é o mesmo princípio. O gás ele vai ter que preencher toda a extensão, passar pelo adaptador, chegar na extensão do catéter e chegar para o paciente. Então, se eu realmente tiver essa necessidade, num primeiro momento, eu posso ter que aumentar a litragem para aumentar a pressão, para que todo esse sistema seja preenchido. E aí, o paciente se adaptou, eu posso marotamente ir diminuindo esse consumo de gás ou lá no concentrador, tá? Então, vamos ser racionais e realmente só usar a extensão que a gente precise, tá? Eu preciso deixar o concentrador no corredor e aí tem, sei lá, 5 metros. Então, realmente, eu vou precisar durante a noite usar isso, mas aí eu já tenho que saber que possivelmente eu vou ter que aumentar a litragem. Não, caiu a saturação quando eu pus a extensão de 5 metros. O equipamento não está funcionando, o paciente piorou. Não.
eu tenho que ter a noção de que eu aumentei o caminho que o oxigênio vai percorrer, tá? Isso pode ser transitoriamente, e é o que a Michelle falou. Tem pacientes que vão perceber, tem pacientes que não vão perceber, tem pacientes que vão saturar, tem pacientes que não vão saturar, tá? Mas isso é uma observação que eu faço e que vocês têm que prestar atenção. Gambiarra. Gente, vamos evitar de usar gambiarra. Tem gente que vai lá e junta uma coisa que não encaixa. Aí, ai, olha, eu quero. Isso foi nítido. Teve um colega nosso, físio, que trouxe um catéter que já tinha uma extensão de 20 metros acoplado nele do hospital que ele trabalhava. E ele achou o máximo, porque aí o paciente dele ia ter uma extensão de 25 metros sem nenhuma adaptação. Era só isso. Ele só não contou que o encaixe desse catéter era para outra coisa, e ele não encaixava no umidificador do paciente. O que ele fez? Ele cortou a pontinha do encaixe. Ficou só a extensão ali de silicone. Aí ele enfiou lá até largar o negócio e tal. Gente, tudo tem adaptação certa. Só que aí ele não percebeu. Quando vocês pegam um catéter, ó, tem essa partezinha durinha aqui, que é para garantir que não tenha nenhuma dobra na saída do dispositivo. Quando você corta isso, você deixa só a parte mole. O que começou a acontecer? Começou a pesar esses 25 metros. Dobrou, fez um vinco. E aí o concentrador alarmava. Aí o problema era o concentrador. Não, gente, o problema era o descartável, né? Então, vamos trabalhar com o que é possível. Não está suficiente para mim? Avisa o home care, fala, ó, nunca dá muita corda para casa, porque a casa vai fazer um estardalhaço, enfim. Depois vai falar, a físio Michele veio aqui e falou. Não, gente, não. Você vai falar com o home care para qual você trabalha, para a empresa de físio com a qual você trabalha. Vai chegar, você trabalha com a mim, Michele, ó, na casa do seu fulano, tá muito curtinha a extensão. Vamos ver com o fornecedor o que dá para fornecer. Aí a gente fornece tudo certinho, sem ficar fazendo gambiarra, tá bom? Pior ainda quando é paciente de ventilação mecânica. Que aí faz umas gambiarra que você fala, gente, não, tá bom? Voltamos para a água, né? Primeiro lugar, Aproveitando, né? aí já pode até responder É, a Ellen, Suelen, vamos desculpa. só falar do tipo de água e a gente volta para a questão do usar ou não usar, tá? Primeiro lugar, no home care, a gente sempre vai pensar nesses parceiros aqui, filtrada ou fervida, tá? O filtro de barra é só uma ilustração, tá, gente? Só uma brincadeirinha. Mas a gente pode usar assim, tá? Lógico. Ah, Alessandra, é uma idiotice que você vai falar. A água fervida tem que estar em temperatura ambiente, tá? Onde, a minha filha que brinca, onde tem aviso, tem a ocorrência. Se você tá avisando que aconteceu isso, então assim, avisa a casa, olha, ferveu a água, você vai deixar até o momento que ela estiver em temperatura ambiente. Guarda no recipiente, à medida que você for precisando, você vai repor, tá? No mundo ideal, seria água destilada, mas a gente não consegue trabalhar com isso dentro. Não é que não, né? Ah, vocês vão chegar e falar, ah, mas na casa que eu trabalho, tem. Às vezes é uma liminar, que por exigência, realmente o home care teve que ofertar. Mas não é o comum, tá? O mais comum. Aí vamos pegar aquela questão que a gente falou lá atrás de usar ou não usar, em quem usar, tá? Eu vou dizer que isso é muito particular da casa e do paciente que você tá. Se a gente for pegar cientificamente, a gente sabe que usando um fluxo de até 4 litros não é suficiente para quebrar a molécula e fazer umidade, gerar umidade. Porque é um gás frio e o fluxo não é suficiente para turbilhonar as moléculas e desprender umidade. Então, beleza. Então, a gente poderia pensar que todo paciente que usa até 4, a gente não precisaria usar. Mas tem aquele paciente que ele vai falar, tá desconfortável. E aí a gente não tem como dizer, né? Ah, é psicológico, realmente é uma sensibilidade que ele já tem porque já usa há muito tempo. E ele tem o hábito de usar, tá? Então, se o seu paciente já usa com 1 litro, com 2, com 3, com 4, a essa altura do campeonato, você sozinho modificar isso é muito complicado. Então, não vai fazer mal para ele se você usar, tá? Mas você saiba que hoje, dentro das unidades hospitalares, as maiores, né, a maioria não usa, tá? Não tem usado. A umidificação fica, até porque você, né, o que a Michelle salientou, o nariz está ali, né, para fazer isso, né? Mas não vale a pena hoje, você vai quebrar um pau com o paciente, não, se você pegar um idoso, você não vai conseguir pôr na cabeça dele que alguém foi lá e estudou, né? Então, assim, ou outros casos, olha, realmente a gente conseguiu ter todo esse trabalho, mas o paciente está referindo que a viária dele está seca. Aí você acaba se rendendo e voltando a usar. Não sei É o que bom você tem de experiência com seus Não, é bem pacientes, isso, né, é bom saber, eu acho que é esse princípio, a gente tem que conhecer que a literatura já tem novos estudos, né, comprovando que até 4 litros não tem ineficiência pensando em quebra, umidificação, porque a gente Isso. tem um filtro natural. Mas tem que ser avaliado, de repente, dentro do domicílio, né, descartando essa questão, como você falou, do risco de infecção, porque tudo isso também corrobora, né, com essa situação. Uhum. Mas se aquele paciente não se adaptou, ele fala, olha, eu não consigo, tá adaptado, não vai ser
essa umidificação que vai ser o problema para a gente manter. Em via de regra, se o paciente saiu na primeira vez do hospital, nunca utilizou, é bom a gente enfatizar que não se tem indicação, né, técnica para utilização e explicar o motivo, né? E O que nesse mais? caso, você pode até usar o copinho sem nada, né? Exatamente, é o Porque que a ele gente vai acaba ser só fazendo. o Isso intermediário que eu ia ali falar, a para gente deixa. adaptação. Exatamente. Agora, que nem a Priscila falou, no caso da traqueostomia é diferente, Ah, porque não. aí a gente É não outro tem o caso, não nosso, tem o quando a gente nariz. fala, não tem o nariz, né, que é o nosso filtro natural. Então, quando a gente Exatamente. pensa no paciente com tráqueo, muda, aí a gente tem que pensar, Aí sim, precisa nesse sim. processo de umidificação. Aí precisa E, de ter e no umidificação. mundo ideal seria que fosse, inclusive, aquecida, né? Sim. Ainda Aquecida tem mais e, essa. Se fosse né? justamente para simular O que a seria nossa o via nariz. aérea, né, a É, nossa via aérea, né? Então, assim, mas no caso da traqueostomia, a gente utiliza sim. o que o catéter nasal de alto fluxo ele consegue fazer, né? E aí Sim. sim, ele na traqueostomia do paciente, ele simula o aquecimento e aí também tem a vantagem do alto fluxo. Aí é um momento para outra aula. Aí, no caso, é macro. Mas A Priscila perguntou se é macro. isso, a É a macro, macronebulização, né? é a Vamos macro. pensar na Porque macronebulização. o umidificadorzinho pitítico não gera névoa, gente. Você pode pôr 15 litros, ele não gera névoa. Não é ele não foi feito para isso, né? Aí no traqueostomizado é a macronebulização. Tá? E aí você tem aquela névoa. Aí, se você estiver usando um concentrador, como a gente já até falou, você tem a possibilidade de pensar em usar misturado oxigênio com ar comprimido, enfim. Aí o céu é o limite do que você pode ofertar para o paciente. Tá? Respondido, né, Priscila? Bom, depois a gente pode abrir. O que não Sim. usar, de jeito nenhum. Água mineral, né? Água destilada é aquilo lá, era o mundo ideal, tá? Mas a gente não abre a boca para dar ideia, né? E soro fisiológico de jeito nenhum, gente. De jeito nenhum, tá? Não, não dá. É isso. O que eu até ia falar, no ambiente hospitalar, né? Até para evitar essa tentação que a gente tem de pôr água, já tem catéter que já vem direto para ligar direto no fluxômetro. Ele vem com É, uma rosca, né, que é o bico porca, vai direto no fluxômetro, você não consegue fazer nenhuma adaptação ali. é isso que eu ia falar. No ambiente hospitalar, até tem esse daí que você falou. E tem uma outro tipo de umidificação, olha, você deve até saber o nome direitinho. É um sistema fechado. É aquele vapoterm. Isso, que é até Aham. interessante, né? É um É, sistema fechado. Você nem de consegue umidificação. É. abrir, né? Ele é Que justamente descartável, ele é você descartável. acabou, jogou fora. Isso. A gente Acabou, até jogou pensando no fora. risco de contaminação, né? Então não sei É, se as isso. pessoas já viram, né? Mas é um sistema fechado Eu mesmo. vou colocar, boa sugestão. Na próxima aula eu vou É, colocar. é legal porque assim, para conhecimento, porque às É, vezes o paciente chega, mas eu isso. usei, mas aí tem indicação também correta E do aí tem uso, alguns né? modelos que ele tem até a válvula Venturi, que aí você consegue Sim. colocar, né, quanto de oxigênio você quer fazer. Mas assim, você não vai encontrar isso em todos. A gente até tava, acho que tá até difícil de achar mesmo, tanto que abriu a brecha para o catéter nasal de alto fluxo, porque o Vapotherm, né, tem algumas questões, não dá para você usar o domiciliar, porque ele precisa Sim. da rede, né? Mas ele é ótimo. Mas E é infelizmente importante para também, vocês conhecerem também, né? Porque como exato, às vezes, não né, é, saber, não é qualquer rede hospitalar, não, porque ele é é, um dispositivo mais caro, enfim. mas é Mas é importante a isso. título de conhecimento, porque às vezes o paciente traz, né, a informação, eu utilizei, às vezes a gente nem conhece porque não é da nossa prática clínica realmente, né? Exatamente, Então, para vocês exatamente. conhecerem é interessante mesmo. Pessoal, eu queria agradecer, eu deixei aqui no chat a lista de transmissão, né, para vocês colocarem o nome de vocês, preencher direitinho, porque por lá a gente envia o certificado, o material do treinamento. Só reforçando realmente e agradecer, a Alessandra, Uhum. particularmente eu gosto muito dela, ela sabe disso, fora a A Lumiar, eu gosto muito recíproca é dela. verdadeira. Então, assim, sei que sempre que alguém precisar, ela está sempre à disposição, e a Life Saúde também, porque o nosso Sim, treinamento não é especificamente para os prestadores da Life Saúde, a ideia é que a gente dissemine realmente, né, as boas práticas, né, as boas práticas da assistência domiciliar, a ideia é que realmente sim. o conhecimento, né, seja para todo mundo, e é uma troca de informação, por isso que a gente deixa em aberto, para quem tiver dúvida, realmente quiser perguntar, fiquem à vontade, por favor, tá? Ale, por favor, Pra gente é sempre muito bacana estar aqui na presença de vocês, né? E assim, cada vez mais rostinhos, né? eu Rostinhos conheço a diferentes. Priscila, tô vendo aqui, a Priscila, a quem tá aberto eu conheço, a Priscila faz tempo, tudo bom? É, E assim, é bacana porque vocês vão servir como multiplicadores lá na frente, né, pra gente, né? Então, quanto mais a gente conseguir, né, a Mi, quanto gestora de equipe, né, é importante isso, né, Mi, o boca a Sim, boca, sim. e para quem tá lá na ponta mesmo, né, gente? A gente, enquanto fornecedor também, a gente tá lá para dar suporte para vocês, que não é só. A Lumiar tem esse vício de não simplesmente chegar, entregar o equipamento e virar as costas, né? A gente faz consultoria com os profissionais, a gente vai nas empresas que querem treinamento, a gente está aberto para receber também. Eu acho legal até vocês saberem. A gente tem dentro a assistência técnica, então vocês chegam lá, vê o equipamento em manutenção, então você vê como que é dentro do ventilador, como que é dentro do concentrador. Então, se vocês quiserem, a gente também está aberto a essa visitação aí. E a minha é Que sempre bom. bem-vinda, tá me devendo visita. Tô devendo.
Mas é agradecer mesmo. Os nossos treinamentos, a gente está subindo a partir do próximo mês, eles vão estar todos no YouTube. E para quem tem acesso, quem é um prestador nosso, vai ter acesso pelo nosso sistema, porque tem uma pasta funcional para quem é prestador, né, óbvio. E tem o acesso, cada um com seu login e senha, consegue acessar os treinamentos que é feito pela Life Saúde. Então, para quem já participou, consegue ter o acesso por lá. Para aqueles que não são prestadores, não tem problema, vai receber o material normalmente, mas não recebe o vídeo, porque o vídeo fica realmente na nossa plataforma lá pelo YouTube. Consegue ver pelo YouTube, né? Mas na pasta funcional dos prestadores a gente está disponibilizando também os vídeos, né? Provavelmente a partir de março que a gente está fazendo a parte do marketing para editar. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer. Só para avisar, hoje é dia 13, então mais ou menos uns 10 dias, mais ou menos, a gente está enviando todos os certificados, né? Porque na realidade aí a gente começa a fazer por produção, então dentro de uns 10 dias todo mundo recebe o certificado e o material do treinamento. E acompanhem a gente na rede social, no Instagram, que a gente geralmente divulga para todo mundo, né? Tanto para os nossos prestadores, mas na rede social a gente também coloca lá para vocês poderem realmente passar para conhecidos, amigos, familiares, quem tiver interesse pelo assunto, né? Como a Ale falou, o próximo a gente sempre fez de assistente de tosse, tem o catéter de alto fluxo, provavelmente esse ano vai ter de catéter de alto fluxo, porque é uma demanda nova na assistência domiciliar, é importante a gente disseminar isso, a gente entende que é bem-vindo para todo mundo. Obrigado, pessoal, que está agradecendo aí o treinamento, né? Agradecer a Alessandra, né? Obrigada mesmo. E até a próxima, pessoal. Ale, fica à Tchau, vontade, gente. viu? Obrigada, Tchau. viu? Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite.